Já. Ok. Então, boa noite a todos, boa noite. Bem-vindos à Janela Literária do Instituto Estação das Letras, que nessa noite traz um escritor que já é um personagem da nossa literatura, que é o Rogério Pereira. E muitos daqui já conhecem o Rogério, né? É um escritor que eu admiro, um homem de literatura que eu admiro pelo tanto que faz pela literatura brasileira, principalmente, quer dizer, em todos os sentidos, mas pelos autores contemporâneos, os novos autores, né? O Rascunho, esse jornal que já tem mais de 20 anos, 25 anos, né, Rogério? 25. Vinte e Acabamos de cinco anos, completar. né? 25 anos, esse ano agora faz 25 bodas de prata do Rascunho, é de fato, o veículo, né, mais importante que nós temos, eu considero assim, e muito amplo, né, porque ele não só trata dos lançamentos, como das traduções, dos clássicos, artigos, textos, né, textos selecionados de novos livros, que ele também entrevistas importantíssimas, né, é um jornal para a gente ter, para acompanhar, né, o tempo todo. E, e o Rogério, eu sempre falo, uma outra vez falo com ele, o negócio de falar que sempre é feio, né? Que não é verdade. Eu volta e meia eu falo com ele, assim, ele é um escritor, né, que fica cuidando dos outros escritores, né? E aí que não fica na linha de frente, né? Mas que merece ser visto, ser lido por todos nós. Então, eu fico com muita alegria que eu trago o Rogério hoje aqui para o Instituto Estação das Letras, né, para apresentar o Rogério escritor. Vou falar muito pouco do Rascunho, devo falar um pouco, a gente vai conversar, a gente pode entrar, fazer uma boa conversa aqui, né, entre todos nós, mas eu quero falar muito da literatura que o Rogério produz. Então, eu queria assim, ler uma breve biografia do Rogério, que está aqui no livro, Na Escuridão Amanhã, esse lançamento, que ele, inclusive, esteve no Rio lançando, né? E relançando Antes do Silêncio. Antes do Silêncio é um relançamento, né? Não, ao contrário. Na escuridão é um relançamento. Antes do Na silêncio, eu não. Escuridão, desculpa, É, Na Escuridão é o relançamento e Antes do Silêncio é o é um lançamento. lançamento. Isso. Tá, eu fiz o caminho inverso. Mas aqui, vamos lá. O Rogério Pereira nasceu em Galvão, Santa Catarina, em 1973. Em 2000, fundou o Jornal de Literatura Rascunho. É criador e coordenador do projeto Paiol Literário. Entre 2011 e 2019, foi diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Tem contos publicados na Alemanha, na França e na Finlândia. É autor dos romances Antes do Silêncio, de 2023, Na Escuridão Amanhã, finalista de 2013, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, menção honrosa no Prêmio Casa de las Américas de Cuba e traduzido na Colômbia pela Babel Livros. E também participa da coletânea de narrativas breves Toda Cicatriz Desaparece, em 2022. Eu queria começar, Rogério, falando, porque o que sempre fica para mim é o Na Escuridão, que na escuridão é onde você se apresenta, né, como um autor que fala de, de questões pessoais, de uma biografia ou de uma suposta biografia, é, e de um modo universalíssimo. É o que você faz, por exemplo, com Antes do Silêncio, com a figura da mãe, não é? Uhum. E na escuridão você traz para nós, né, toda essa as questões, né, dessa mudança de você, né?
de uma família do interior para um outro lugar, né? Esses movimentos familiares, esses movimentos internos e externos da família, né? Então, esse é o assunto, muito brevemente, muito mal falando, Uhum. tá? Desse livro. E aqui em Antes do Silêncio, você se fixa na figura da mãe, né? É, é um propósito você trazer essas figuras da família, que está muito presente no teu trabalho. Queria que você falasse, então, agora de Antes do Silêncio e disso que eu te perguntei. Susana, Faz uma assim, trilogia ou uma quadrilogia, como você queira, sim. né? Você falou que tinha 1 hora e meia no máximo para a gente conversar, mas só se eu Sim. contar a gênese dessa história do antes do Na Escuridão Amanhã, a gente vai levar um dia para conversar sobre isso. É, mas, enfim, eu não consigo desatrelar a literatura da minha vida, por motivos bastante óbvios, assim, né? A gente tem essa frase que o Ferreira Goulart se apossou e todo mundo cita como sendo do Ferreira Goulart, mas não é, é do Fernando Pessoa, que é a gente trabalha com a literatura, com a arte, porque a vida não basta. E, na verdade, no meu caso, não é porque a vida não só não basta, porque a gente está aqui tentando responder uma pergunta que não tem resposta, que é qual o sentido da vida. Enfim, todo mundo, quando acorda, mesmo aqueles que não pensam nisso, estão de alguma maneira tentando dar um sentido para a sua vida, por mais mambembe que ela seja, por mais frugal, por mais, enfim, né? E aí a maneira que eu tenha encontrado, a partir de uma falta plena da literatura, para dar um sentido concreto para a minha vida, assim, quer dizer, qual é o sentido de eu estar aqui fazendo o que eu faço, pensando o que eu penso, enfim, passando essas 24 horas para depois viver outras 24 horas, qual é o sentido que eu vou dar para isso, né? E aí, quando você fala assim, a sua família está entranhada de alguma maneira na sua literatura. E eu escrevo muito pouco, e eu publico muito pouco. Tem várias questões que estão envoltas nessa pergunta aí, Suzana. Uma Uhum. é, se eu tivesse mais tempo, eu escreveria mais, eu faria mais pela minha literatura ou não? Possivelmente não, porque eu escrevo muito. Eu leio muito, mas eu publico muito pouco, né? Então, assim, se você for pegar a minha trajetória, eu estreiei aos 40 anos na literatura brasileira. Isso já é, para os padrões atuais, um ancião, né? Ancião, Todo mundo estreia muito precocemente, todos querem o reconhecimento, seja, né? Em especial nas redes sociais, né? Isso não é uma crítica, é só uma constatação. Então, todo mundo quer ser lido, todo mundo quer. Claro, isso é uma vontade legítima, né? Eu acho que você escreve para ser lido, para ser contestado, para que o seu universo literário faça sentido para o outro. Esse é o sentido da escrita, quer dizer, um dos sentidos da escrita, né? Mas eu estreiei aos 40 anos num projeto literário que é um tríptico, na verdade, né? Então, assim, Na Escuridão Amanhã, é. Antes do Silêncio e A Longa Distância, eles formam um tríptico, que é uma coisa extremamente louca, obsessiva e insana. O primeiro livro, o Na Escuridão Amanhã, saiu aos 40 anos. E para sair aos 40 anos, tinha uma outra relação, que é a minha relação com Graciliano Ramos, né? Se vocês pegarem a biografia de Graciliano, o Graciliano estreia aos 40, não que eu me compare a Graciliano, obviamente que não. Graciliano estreia aos 40 anos, né, com Caetés. E eu tinha escrito várias outras coisas antes disso, tenho vários textos na gaveta e de lá não sairão nunca, né? Inclusive vou queimá-los antes da fatídica morte, né? Para que nenhum herdeiro. Vai dar uma de Kafka? Com certeza, assim, tem muita coisa que eu já destruí muita coisa que eu escrevi, enfim. Não faça isso. E aí eu fiz esse projeto, que é um projeto que beira a obsessão, que era estrear aos 40 anos, e eu lembro exatamente quando a Heloísa Ian, esse livro, o Na Escuridão da Manhã, foi aprovado na época, que era um livro de estreia, por algumas editoras, né? E uma delas foi a Kozak Naif. E eu lembro que eu estava numa situação pessoal muito precária, assim, né, muito ruim, tinha acabado de me separar, minha mãe morrendo, enfim, eu num hotel, e embaixo desse hotel, no centro de Curitiba, havia muitos travestis, e eles brigavam a noite toda, eu ficava na janela, olhando aqueles travestis, numa certa agonia, assim, naquele momento da minha vida. E aí eu recebi a notícia da Elisiane de que a Kozak Naif iria publicar o livro, e aí eu falei que eu só tinha uma exigência que saísse, né, em 2013, porque era o ano que eu completava 40 anos e eu tinha essa obsessão, enfim, para publicar os 40 anos. E aí saiu em 2013, no final do ano, o Na Escuridão Amanhã. E aí, 10 anos depois, aos 50 anos, em 2023, eu lancei
O Antes do Silêncio. E em 2033, eu espero estar vivo até 2033, quando eu completo 60 anos, vai sair o último livro que eu estou escrevendo, que é o A Longa Distância. E ele faz jus, né, o nome, né, A Longa Distância, porque é um período gigantesco, assim, até completar esse tríptico. No meio do caminho, saiu Toda a Cicatriz Desaparece, que é uma coletânea de crônicas que saiu mais por culpa do Rufato, assim, o Luiz Rufato, que, enfim, é meu amigo e sempre teve muito junto com a minha literatura e tal. Ele resolveu fazer essa antologia de crônicas, que eu gosto do livro, enfim, e pretendo fazer outras antologias, estou escrevendo um livro infantil agora e tal. Mas o que eu concentro toda a minha energia é nesse tríptico que chama a trilogia da ausência, né? E aí você fala assim, a família, ela é importante para mim. Na verdade, a literatura para mim, apesar de todo o mistério que existe em torno da minha figura, assim, de quem eu sou, é uma tentativa de escavar uma ideia mínima de quem eu seja. Inclusive, a orelha do meu livro diz uma cidade que eu não nasci. Inclusive, eu não sei onde eu nasci. Inclusive, eu tenho. Eu estava conversando essa semana, e isso tem muito a ver com literatura. Estava conversando com um amigo, e ele me perguntou: de onde você é? E tal. Eu falei: sim, eu sou do oeste de Santa Catarina, nasci numa cidade chamada Galvão. Que é mentira, na verdade, eu não nasci em Galvão. Galvão é uma cidade que hoje tem 3.800 habitantes, segundo o último censo do IBGE. É Mas menos que você não sabe mesmo onde você nasceu? Já vou chegar lá. Quer Vai dizer, lá. tenho Tá. uma ideia mais ou menos de onde eu nasci. É, então, assim, eu nasci na roça, né, no meio do mato, enfim, num lugar que não tinha luz, água encanada, nada. Meu pai e minha mãe, enfim, são pessoas que vieram dessa situação muito comum na década de 70, que é o êxodo rural. Enfim, depois eu vou para a cidade grande, para Curitiba. Mas eu nasci na roça, levei 3 dias para nascer. Então, a história é mais do que conhecida, né? Mas, enfim, eu preciso contar para poder localizar a minha Hum. literatura. É, eu nasci na roça e aí meu pai foi me registrar e ele me registrou. Enfim, supostamente eu nasci em Galvão. E aí, durante a minha vida toda, eu dizia na escola, enfim, que eu era de Galvão e as crianças, além de eu ser daltônico, na época, né, era daltônico, piolento, magro, pobre, enfim, tinha uma série de defeitos. E as pessoas falavam, os meus amigos falavam: nossa, você nasceu Galvão, então você é uma pessoa galvanizada. Eu passei a vida inteira sofrendo esse bullying, assim, eu até levava isso meio que na brincadeira, né? Até porque na época eu nem sabia o que era galvanizado, né? Alguém deve ter olhado no dicionário, enfim, eu não tinha a menor ideia, enfim, não era uma preocupação, né? E aí, quando eu fiz 30 anos, eu fui tirar a segunda via da minha certidão de nascimento e eu liguei para Galvão, que é essa cidade microscópica no oeste de Santa Catarina, e eu recebi uma notícia absurda, assim, porque a, a pessoa do outro lado, lá no cartório de Galvão, falou assim: você não nasceu aqui. Na verdade, você nasceu num distrito chamado Jupiá, que virou uma cidade no decorrer de um determinado período ali, né, entre o ano de 73, enfim, até aquele ano que eu pedi a segunda via, virou um município e todas as pessoas que supostamente tinham nascido naquele distrito, o documento foi levado para o Jupiá. E aí, o Jupiá hoje tem cerca de 1.700 habitantes, a cidade de Jupiá. Ou seja, é uma microcidade no interior de Santa Catarina, totalmente voltada para o meio rural. E aí, eu tenho documentos que eu sou de Jupiá e tem outros documentos que eu sou de Galvão. Então eu tenho dupla cidadania catarinense, que é assim, é um absurdo do absurdo. E além disso, o meu nome é completamente errado. O meu sobrenome não é Pereira. O meu sobrenome é Dias. E o meu nome não era para ser Rogério. O meu nome era para ser Samarone. Enfim, aí eu vou te explicar que o meu sobrenome está errado. A minha origem, a cidade onde eu nasci, não existe, porque eu não nasci nem em Galvão. Olha só, eu não nasci nem em Galvão e nem em Jupiá, porque eu nasci num outro lugar que era uma comunidade chamada Linha Pinheiro, onde eu e o meu irmão nascemos. Só que eu sou de Santa Catarina e o meu irmão é do Paraná. Por quê? Porque assim, meu pai, enfim, é até hoje uma pessoa bastante complicada, né, alcoólatra e tal, e ele, enfim, quando eu nasci um filho lá em casa, ele tomava um porre e tal. A gente nunca perguntou se era de alegria ou de tristeza, mas enfim, né, não se pergunta uma coisa dessa a um pai, que é uma indelicadeza. E ele pegava lá o seu burrico e ia registrar os filhos, né? Então, o meu burrico possivelmente ficou lá para o lado de Santa Catarina e eu fui registrado nessa cidadezinha aí, enfim, e tenho sou catarinense. E o meu irmão nasceu numa outra cidadezinha, quer dizer, nasceu no mesmo lugar, mas foi registrado numa cidade do Paraná e o meu irmão é paranaense e a gente nasceu no mesmo lugar, enfim. Mas o meu sobrenome está errado porque o meu pai
dentro das brigas familiares deles, naquela pobreza absoluta que eles viviam. A minha avó, para se vingar do meu avô, que era alcoólatra e batia muito nela, e daí meu pai também era alcoólatra e depois batia muito na minha mãe, batia muito. Então, assim, era uma situação precaríssima, assim, social, né? E a minha avó, para se vingar do meu avô, eles não eram casados legalmente, e ela não registrou os filhos dela com o sobrenome do marido. Então, a minha avó, que era uma pessoa terrível, assim, do ponto de vista afetivo, é uma das pessoas mais maquiavélicas que eu conheci, malvadas que eu conheci em toda a minha vida, era minha avó paterna. Inclusive morreu e a gente não sabe exatamente onde ela está enterrada, e a gente não faz a menor questão de saber, e nunca foi visitada, enfim. Ela ela deu para o meu pai e para o meu tio apenas o sobrenome dela, que era Pereira. O nome dela era Marcolina Pereira. E o nome do meu avô era José Batista Dias. Então, na verdade, o meu nome era para ser Samarone Dias, ou Rogério Batista Dias, ou Rogério Pereira Dias. E eu também não herdei o sobrenome da minha mãe. Quer dizer, então, assim, resumindo, Mente. eu não nasci no lugar que eu nasci, supostamente eu nasci, eu não tenho esse sobrenome que supostamente eu carrego. E aí eu pego toda essa. Isso é apenas para ilustrar é, por que a literatura é tão importante na minha vida. Como minha mãe e meu pai são. Minha mãe já faleceu, né, infelizmente, e o meu pai segue por aí. É, como eram pessoas completamente ignorantes, no sentido de ignorar a palavra escrita, de ignorar o sentido que. Isso o último INAF, se você pegar o último índice de alfabetismo brasileiro, diz que só 11% dos brasileiros têm o coeficiente mínimo para poder compreender um texto plenamente, né? Isso de 200 e poucos milhões de habitantes, somos 20 e poucos milhões que conseguimos. Então, nós somos os privilegiados nessa história, né? De poder entender e discutir um texto mais elaborado. Então, é nessa circunstância, Suzana, que eu me crio leitor, né, que eu me crio leitor do ponto de vista tendo uma família violenta, um pai violento, um pai alcoólatra, uma mãe analfabeta, um pai, enfim, o meu irmão, que também nunca foi para a escola e nunca leu um livro, uma família completamente desestruturada em torno. Essa família toda vem para a cidade grande, que é Curitiba, para tentar uma vida melhor, enfim, final da década de 70. E vai formando os bolsões de pobreza também nas cidades, né? Enfim, meu irmão morou em área de invasão. A gente tem umas histórias bem engraçadas assim na família, né? Aquela coisa de você não ter luz elétrica, não ter banheiro, não ter água encanada, enfim, era uma precariedade. Inclusive, assim, a ideia de você não ter nascido num hospital, para mim, assim, meus amigos, eles se horrorizam com isso. Como é que você não nasceu num hospital, né? Porque eu tenho a maior cara de classe média, né? Classe média alta, né? Quem me olha assim fala, nossa, esse moço aí, que não é tão moço mais já, né? Já fui moço na vida, mas já não sou tão moço assim. Então, a literatura entra exatamente nesse ponto para mim, assim, que é tentar entender quem realmente eu sou. Não que a literatura vai me dar uma resposta, porque a literatura não vai me dar resposta nenhuma, né? Ela não vai me entregar uma resposta. O que eu tento cavar, e aí é a partir da literatura, é isso, é pegar toda essa. E aí as pessoas falam: ah, mas você trabalha muito centrado na sua família e na sua história. Sim e não. Por quê? Porque as histórias, o Antes do Silêncio, é, ou Na Escuridão Amanhã, que é a minha estreia, ela é calcada numa família que sai da roça para a cidade grande. é, mas há uma certa mescla, uma confusão entre o que é a minha família e o que é a literatura, o que é a ficção, porque isso porque esse pai que está na Escuridão Amanhã, ele tem pinceladas do que foi o meu pai. A mulher, talvez a mãe, seja muito muito mais próxima do que foi a minha mãe, uma pessoa aferrada a Deus, né? Minha mãe era a guarda-costa da capelinha, eu fui coroinha, né? Eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fui quase santificado pela Igreja Católica, né? Apesar de ser, como eu digo sempre, um ateu convicto, né, praticante, né, pratico o ateísmo todos os dias, né, quando acordo, falo assim, isso acho que não vai dar em nada hoje, mas enfim. É,
Mas então tudo isso, Suzana, e havia uma opressão muito grande na minha família, de uma parte que era a violência do meu pai, movida pelo alcoolismo, que era uma violência extrema, assim, que era uma violência que ainda hoje me faz um pouco de mal, assim, e eu falo disso com uma certa tranquilidade, porque, na verdade, isso é uma coisa meio banal, assim, nas famílias com as quais eu convivi, né? Então, assim, era muito comum as minhas tias apanharem dos maridos, e até hoje isso acontece, né? É muito comum o meu irmão, por exemplo, que é alcoólatra, e o meu sobrinho. Enfim, essa dinastia do alcoolismo, ela é muito presente na minha vida, né? Então, assim, essa violência que foi perpetrada dentro da família, ela também foi perpetrada depois pela questão do Estado, assim, pela falta absoluta que nós tínhamos de capacidade de nos movermos na cidade grande, né? Porque nós éramos uma família de miseráveis tentando sobreviver dentro de uma situação que nos era muito desfavorável, né? Então, assim, o que que eu faço com tudo isso, né? Porque as pessoas até que me conhecem, às vezes eu estou contando histórias, eu conto histórias de leitura, eu conto a minha história, como me formei leitor na escola pública e tal. As pessoas ficam me olhando, às vezes elas me perguntam assim, o que que é verdade e o que que é mentira? Na verdade, tudo é verdade, menos aquilo que eu inventei, né? Então, assim, essa e é mais ou menos isso que guia a minha literatura, né? Porque eu preciso pegar tudo isso que estava envolto na minha vida, é, Elaborar. eu fico o tempo todo trabalhando. Eu preciso transformar. Eu sou o personagem. Eu não sou o personagem de nada, na verdade. Você pode ver que nos meus livros eu nunca me coloco como o personagem, né? Sempre tem um narrador que vai olhando para essa situação e tentando entender de que maneira esses conflitos familiares podem transcender ao universal. Isso me parece que é o grande desafio do que eu faço. É pegar tudo isso que realmente está ao meu redor, está dentro da minha casa e me persegue até hoje, né? Me persegue até hoje. É... Por que me persegue até hoje? Porque é muito comum, por exemplo, eu moro aqui numa cidadezinha muito pequena que chama Campo Largo, do lado de Curitiba, né? Numa casa repleta de livros, mas a 100 metros da minha casa mora o meu pai. E é muito comum já algumas vezes eu encontrar o meu pai caído na rua. Assim, então assim, eu estou saindo dessa casa repleta de livros, né? Onde tem todo o meu trabalho pela literatura brasileira, todo o meu trabalho com rascunho, todo o meu contato, meu trabalho com Castelo, com a Nilma, com pessoas com as quais eu me relaciono e admiro muito, e ao mesmo tempo eu saio daqui e ando 100 metros e posso encontrar meu pai caído na esquina. E aí eu tenho que chamar o SAMU, levar ele para o hospital. Enfim, o que que eu faço com isso? Essa é uma questão. Eu só posso lidar com isso, com esse mundo que eu vivo, que é um mundo de uma dicotomia extremamente absurda, assim, porque assim, de um lado eu tenho esse mundo que seria o mundo ideal, não que exista um mundo ideal, eu nunca trabalho com o mundo ideal, que é o mundo ideal da literatura, que a literatura me entrega, e do outro lado eu tenho o mundo real, que é o mundo real de onde eu venho. Então, assim, o que que eu vou fazer com tudo isso? Aí a Uhum. maneira que eu acho que como eu não faço terapia, né, e apesar do Castelo se desesperar com isso, né, que eu deveria fazer terapia, e isso é uma recomendação unânime dos meus amigos, da minha namorada, da minha ex-mulher, até os meus filhos falam, meu pai, você precisa fazer terapia. Mas enfim, como eu não faço terapia, eu preciso entender como isso, de alguma maneira, pode ser transformado a partir da palavra escrita, né? E aí, obviamente, não tem como tudo o que me acontece de alguma maneira contaminar a minha literatura, seja nas minhas crônicas, seja na minha ficção. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu estou escrevendo só sobre isso. Na verdade, não. Né? Por exemplo, agora eu vou publicar um conto numa antologia sobre o Dalton Trevisan para a Autêntica, que inclusive vai sair agora. Eu escrevo uma narrativa através de uma experiência que, enfim, que eu tive contato e tal, de um travesti, quer dizer, sabe, eu nunca tive relação nenhuma com travesti. Então, assim, as pessoas aí elas começam a confundir demais, assim, porque como isso é uma marca na minha literatura, até Na Escuridão Amanhã, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Nossa, teu pai ele é uma pessoa horrível, né? Daí eu falei assim: Não, meu pai não é uma pessoa horrível. Meu pai é uma pessoa doente. Meu pai tem problemas e tal, mas ele não é essa pessoa horrível. Ah, mas ele cometeu uma coisa terrível, né? Eu falei: Não, ele não cometeu coisas terríveis nenhuma, porque supostamente no livro o pai comete incesto com a filha, né? Ah, Supostamente, não fica uma coisa muito clara, mas isso nunca aconteceu na minha família. Isso seria um absurdo. Isso não pois aconteceu. Isso é uma coisa que está dentro da literatura. Então, assim, essa é uma questão que às vezes me aflige um pouco, que as pessoas leem o que eu escrevo ao pé da letra, uhum. por minha culpa, né?
E eu faço questão que isso aconteça. O Rogério, será que ele É. caiu? Não, estou Rogério, aqui. Oi. me diz uma coisa, e como é que fica para você? Porque é um gênero novo, né? A autoficção. Porque hoje o que você faz também não deixa de ser o que hoje todo mundo faz, todo mundo. Muita gente faz, não é todo mundo. Muita gente faz. E já existe um rótulo para isso, uma espécie de autoficção. Eu acho que todo mundo, na verdade, faz autoficção, porque é difícil, muito difícil alguém escrever, né, e inventar um mundo completamente dissociado daquilo que você vive. Acho muito difícil, né? Você até pode ter, você tem lá um Graciliano Ramos, né? Mas aquele personagem, né? A, a baleia, tudo que existe está pleno, né? Salpicado de vivências internas e até externas, né? Eu acho praticamente impossível você escapar, o escritor escapar de si mesmo, né? Eu Uhum, acho que a gente tenta escapar muitas vezes, criar mundos, porque todo escritor tem essa, que é um lugar comum, que é o que move o escritor é a capacidade de criar outros mundos, dar vidas a outras pessoas, enfim. Isso eu acho também que é uma parte muito assim potente da literatura, que é essa possibilidade de você brincar, né? Que também é um clichê, brincar de ser Deus um pouco, né? Que uhum, criar mundos e dar vida a esse mundo, e isso a gente faz o tempo todo. Mas você fugir das tuas angústias e das tuas, enfim, dos pesadelos que te habitam, porque pessoas falam assim, você é escritor, então você é uma pessoa atormentada. Não, eu sou um ser humano, todo ser humano é atormentado. Você acha que o teu dentista não é uma pessoa atormentada? Ele só não escreve, né? Mas ele também é uma pessoa atormentada, o porteiro do seu prédio é atormentado. Se você é um ser humano, você é uma pessoa atormentada, você é uma pessoa com um caos interno absurdo. O que talvez nós que escrevemos, ou pintamos, ou fazemos um filme, nós temos uma capacidade, talvez, de externar essa nossa angústia, essa nossa loucura, porque o que nos move mesmo é uma loucura absoluta, assim, o tempo todo, eu acho. Até porque se questiona o que é a normalidade, o que é ser normal no mundo, né? uhum, Eu não conheço ninguém normal, né? Enfim, eu acho que o privilégio que nós temos, né, de quem escreve e também do leitor, do bom leitor, do grande leitor, é isso, é potencializar isso e tentar entregar para o nosso, para o leitor, enfim, para as pessoas com quem que interagem com os nossos textos, uma possibilidade de pensar a si mesmo. Assim, eu acho que a literatura para mim é isso, sabe, Suzana? É esse movimentar-se o tempo todo. A Susan Sontag tem uma frase que eu acho que é fundamental. Assim, ela falava assim, e eu tenho essa, para quem me conhece muito na intimidade, e a minha namorada, enfim, é uma das pessoas, é uma delas. Ela fala assim, Rogério, você não para de pensar um segundo. Eu falei, mas todo mundo fica pensando o tempo todo. Não, ela fala para mim, não, mas você fica pensando o tempo todo em coisas, assim. Eu falei assim, daí eu estava lendo um livro de entrevistas da Susan Sontag e ela diz uma coisa que é interessantíssima, assim, que é óbvia, mas é interessante, que ela pensa o tempo todo porque isso faz com que ela se sinta viva. E eu penso o tempo todo nessas coisas, enfim, nas coisas que eu penso, e não me perguntem no que eu penso o tempo todo, porque é uma loucura sem fim, para me sentir vivo. E a literatura me dá a ideia da vida, porque a literatura ela faz com que eu consiga escrever a vida e consiga entregar a vida para alguém. Não sei, não é a vida ideal, não é a melhor, não é nada disso, mas é uma maneira de enxergar a vida. Porque a literatura é isso. Cada livro que você lê, se você lê o Dostoiévski, lê o Kafka, lê a poesia do Drummond, lê os grandes autores, na verdade você está. Eu só estou falando coisas óbvias aqui para vocês, e se vocês quiserem ir tá embora daí. falando, não é óbvio, não, não é. É, Para a é assim, maioria, não é, não. é, é isso, é você encarar a vida a partir da literatura. Isso para mim é importante. É como, não que a literatura me aliene da minha vida, da vida prática, muito pelo contrário, a literatura vai me dar a possibilidade de enxergar, de olhar para o meu irmão, por exemplo, que é uma pessoa que nunca leu um livro na vida, e quando eu digo nunca leu um livro na vida, isso é uma verdade absoluta, olhar para ele e entendê-lo, entendeu? Então, a Uhum. literatura me dá essa possibilidade. Eu não sei se ele tem a Fazer essa possibilidade de olhar ponte. para mim e Uhum. me entender, né? Aham. Então, assim, essas perguntas que a literatura me faz me deu a capacidade disso,
de compreender, ou de não compreender, mas de expandir as possibilidades que eu tenho como ser humano. Né? Então, isso para mim é uma potência muito grande, isso para mim é muito importante. Por que que é muito importante? Pode não ser importante para uma pessoa que nasceu numa casa cercada, talvez isso não seja importante para o meu filho de 15 anos, que está lendo Camus, que está lendo Kafka com 15 anos, está lendo Graciliano, que adora ler filosofia. Esses dias nós estávamos num jogo de futebol, isso me emociona um pouco. Assim, a gente estava num jogo de futebol, o Lourenço tem 15 anos, eu adoro futebol. Né? Nós estávamos lá torcendo para o nosso time, que é ridículo, que é o Atlético Paranaense, e nós estávamos sentados na arquibancada, vendo o jogo. Aí aquele jogo sofrível, nosso time mal demais, perdendo para um time pior que o nosso, segunda divisão. Aí ele olhou para mim e falou assim, pai, e eu assim, eu não sofro, né, por causa do futebol, eu sofro por ele, na verdade, né, que é o menino de 15 anos que ainda sofre com essas coisas. Ele falou assim, pai, agora não lembro se ele falou Marco Aurélio, Júlio César, ele falou assim, eu li lá o livro lá do Marco Aurélio, né, e ele falou, ele tem uma frase lá que é muito boa, eu falei, qual é, Lourenço? Ele falou assim, pai, não vale a pena a gente sofrer por aquilo que a gente não tem o domínio, que a gente não consegue resolver. Esse time a gente não tem o domínio, então não vamos sofrer. Eu falei assim, cara, uma capacidade, eu fiquei pensando assim, Maravilha. ele leu um livro e ele tirou daquele livro a possibilidade de entender uma coisa que era do nosso dia a dia, que aí é um jogo de futebol, a gente não vamos sofrer muito por esse time, porque não temos capacidade de mudar esse nosso sofrimento por conta desses jogadores. Então, isso me parece que é o mais importante na literatura, que é isso, que é você manejar o caos da vida, ou tentar manejar esse caos da vida, esse caos pleno que é a vida todos os dias. Que eu falando assim que a vida é esse caos, parece que eu sou um derrotista, um pessimista. Eu sou um pessimista mais ou menos otimista, né? Mas é isso, é esse caos que me move, na verdade. Então, a literatura, de alguma maneira, é, por mais que ela me impacte assim de uma maneira às vezes violenta, né, na leitura, e eu até essa semana retrasada eu reli A Metamorfose do Kafka, que é um livro que o Lorenzo também já leu, enfim, tudo bem, ele vive me copiando em algumas coisas, às vezes eu tenho até pena do moleque, mas enfim, não vou, né? É, e aí eu falei com o Rufato, eu falei, ô Rufato, cada vez que eu leio a Metamorfose, eu me sinto mais inquieto, isso me move de alguma maneira. Ele falou assim, é claro, né, Rogério, porque nós somos aquele inseto, sabe? Daí eu fiquei me colocando na posição mesmo do inseto, e é isso mesmo. Então, assim, o Kafka consegue, eu consigo entrar dentro da metamorfose e eu me coloco no lugar daquele inseto e eu me vejo todas as manhãs tentando me debater e encarando um mundo que muitas vezes não nos entende, né? Não sabe quem nós somos. Então, assim, eu tenho certeza que eu não estou respondendo as suas perguntas, mas eu estou falando coisas que eu Está acho que eu respondendo preparar. plenamente, está respondendo. Eu só queria fazer uma pausa, pedir que você pegue Na Escuridão Amanhã, vamos começar com ele, e Uhum. leia para a gente a página 50 e a 51. O primeiro parágrafo Dá 50? é, é tá? 11, é. Página 50. Lê. O primeiro Isso, parágrafo? isso. Lê devagar. Eu leio, eu falo muito rápido, mas eu vou ler devagar. Fala Você sabe por que rápido, eu mas falo tem que ler rápido? Agora eu vou te devagar. explicar. Porque socialmente eu sou, assim, eu tenho poucas relações sociais, muito poucas, quase nenhuma, enfim, mas tenho bons amigos. Quando encontros, quando eu os encontro, eu tenho um afeto muito grande, o Castelo e várias outras pessoas, né? Você, enfim. Mas eu sou extremamente tímido, assim, nas minhas relações pessoais, assim, né? E o Uhum. tímido, ele tem duas questões. Ou ele não fala nada, que é o tímido, que é aquele tímido que não fala nada, ou tem uma outra raça de tímidos a qual eu pertenço, que é o que fala muito e rápido, que é por quê? Porque eu quero me livrar logo do assunto, quero me livrar da Uhum. situação e quero, entendeu, e voltar para o meu casulo. Uhum. Não que eu esteja incomodado, mas eu vou falar, eu vou ler bem devagar, então, para não. Vai lá. Porque é tão Enfim, vamos bonito que lá. tem que ser devagar. Eu leio mal, mas eu vou ler. Não que eu escreva Lê. bem, mas eu Para leio com bem para mim. isso. Para com isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, é o capítulo 11 Na Escuridão Amanhã. Enfim, vamos lá. Deus nunca Pode ler teve. o capítulo todo, porque é tão Tá, bonito. Vai. tá bom, vou ler. Deus nunca teve muito tempo para nós. Talvez não soubesse o caminho até o nosso solo infértil. A mãe nos ensinava a rezar toda noite antes de dormir.
Tínhamos de lavar os pés na gamela e a alma no rosário. Olha que O sono maravilha! Olha que beleza! Lavar os pés na gamela e era a uma coisa que a alma gente no fazia. rosário. Olha Era uma como coisa. Isso vocês realmente a gente tiveram. fazia. A gente fazia o tempo todo, né? O Mas sono não. vencia a fé. A língua, destrambelhada, apenas insinuava as orações. Engolíamos pedaços de santos e anjos. Deus nos afogava. Não tínhamos esperança de que o olhar divino fosse capaz de descobrir que existíamos naquele canto do mundo. No beliche, o santo anjo triscava meus lábios. No andar de cima, meu irmão começava a profanar a fé. A gosma branca da perdição, escondida debaixo do colchão, depósito imaculado de todas as culpas. A terra árida a ser regada em gotas viscosas. O talo seco a jorrar um lamento surdo. Arrastava brasas com a mão a estrangular o sexo de penugens e ânsia. Havia cadência nos movimentos iniciais, sofreguidão ao fim. Tudo era muito rápido. Entoava os cânticos salvadores ensinados pela mãe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Nesse vale de lágrimas sufocado pelo membro ereto do irmão. Gemendo e chorando. O calção de tergal costurado pela mãe, limpando a impureza do prazer recém-descoberto. Eu tentava me concentrar na reza. Ao fim, engolia trechos inteiros, golfadas de fé. O ritmo do irmão me inspirava, o calor da virilha, o ocaso do Pai Nosso. Ao fim, pedia perdão por todas as faltas do dia, ordens da mãe. Em seguida, despejava o líquido invisível no terreiro do inimigo. Algo borbulhava, perpassava a pele e explodia na extremidade seca, vertendo apenas urina. Até a noite em que o primeiro jorro explodiu no lençol, o colchão esconderijo de novas brasas. O caminho ao inferno media pouquíssimos centímetros. Demais. Vai até o fim. Posso ir. Por imposição da mãe, fui coroinha. Eu, um discípulo da mãe a serviço de Deus, o Deus surdo e cego das noites no beliche a balangar. Envergonhado, ao lado do padre, sentia-me um pássaro caído do ninho, as asas analfabetas desenhando o precipício. Nas manhãs de domingo, cantava com gosto, orava com devoção, e tinha muito medo de receber a hóstia, do cálice o vinho. Ao limpá-lo, via meu rosto impúbere refletido no fundo. A mesma mão que enrijecia e profanava o corpo limpava o cálice, servia o vinho, contava as hóstias. Muitas vezes, a distância entre o céu e o inferno está na ponta dos dedos. O padre olhava-me com bafo azedo e barba imensa, intransponível. O corpo de Cristo. Amém. Ao receber a hóstia, fechava os olhos, entregava a alma a Deus. Tinha esperança de ir para um lugar melhor. A hóstia, então, sorrateira, feito um rato no paiol de milho, estacionava, grudava no céu da boca. Vontade de enfiar o dedo, fazer uma bolinha e atirar debaixo da batina do padre. Pecado mortal mastigar a hóstia, dizia-me a mãe. Corria o risco de ser asfixiado pelo sangue de Cristo. Então, a língua roçava a hóstia, esmagava contra o céu da boca. Descobria a textura do pecado. Aos poucos, a hóstia derretia, sumia pelas profundezas. A missa se encaminhava para o fim. A mãe abraçava a capelinha e a depositava sobre a geladeira. Olhava compenetrada para a imagem que lhe dava alguma esperança. Nem mesmo a vida de perdas a afastou da tentativa da intimidade de Deus. Aos domingos, descia a rua apressada em direção à igreja. O marido ficava em casa, roncando perdições. Rezava durante mais de uma hora em busca de algum perdão. Retornava à casa com a alma aliviada, apesar das cicatrizes da morte. Rezava pela filha, rezava pelo pai, rezava pelo filho, rezava por todos nós. Ninguém rezava por ela. Então, meu amigo, que beleza. Hein, Castelo? Hein, Zé? É, Olha, é uma beleza e descreve uma experiência. Primeiro, olha, você diz que você não lê bem. Tá bom, você não lê bem, mas você lê com emoção, que é É, o que interessa. que é o Ler que bem é interessa. outra coisa, né? É fazer discurso de deputado, como dizia o João Cabral.
Agora, o impressionante é essa coisa, a força da religião, né? Eu tive muita influência da religião, então isso me toca muito, esse trecho. Uhum. Qual é o papel da religião ainda hoje na sua vida? Tem algum, Rogério? Tem, Castelo. Tem pelo lado reverso, talvez. Assim, as tragédias que aconteceram na minha vida, eu fui me afastando de Deus. Assim, na infância eu já não acreditava muito em nada daquilo, né? Eu respeito muito todas as crenças, todas as fés, enfim. Fui casado com mulheres que eram, enfim, muito crentes. A minha filha de 9 anos se diz espírita. Os meus filhos todos fizeram primeira comunhão. Minha mãe era uma pessoa devota demais, assim, toda a minha família muito cristã, muito católica, né? Aquelas famílias pobres, católicas, muito a fé, assim, agarradas a Deus, porque a Deus era uma esperança, assim, que não era visível, mas era concreto, né? Porque quando a capelinha chegava lá em casa, era como se Deus entrasse na casa e que talvez afastasse um pouco aquela desgraça que era a violência do meu pai, ou a própria pobreza mesmo, a escassez de comida, de afeto, de amor, enfim. É, então isso me marcou muito, assim, eu ter sido coroinha, ter ido para a igreja, ter feito primeira comunhão, tudo isso. Mas hoje a, a, a religião ela está muito próxima a mim, porque eu convivo com pessoas que ainda, né, inclusive minha namorada, minha família da minha namorada, são pessoas, só que todos sabem é, que eu não tenho fé, né? Eu não sou uma pessoa que acredita, né? Nem na vida eterna, nem em Deus, nem nos santos, nem nada. Isso, mas eu não fico, é, eu não sou um combatente no dia a dia, assim, eu não propago o meu ateísmo, enfim, essa falta de fé, que na verdade a minha falta de fé, talvez ela tenha vindo pelo excesso de fé que eu tive durante muito tempo na minha vida, né? E no meu entorno, né? E aquilo foi, e essa fé ferrenha que a minha mãe tinha, ela se esboroou completamente, né? A partir do câncer que ela teve, a partir de toda a violência que havia no entorno da nossa família, era muito mais fácil você não acreditar, né? Mas eu convivo com a fé de uma maneira bastante tranquila, assim, né? Até os meus filhos às vezes me questionam, né? E a gente tem um diálogo bastante franco sobre isso, né? Não acho que isso seja não me traz às vezes me traz alguns constrangimentos. Isso é engraçado, né? Porque é, ao- ao- eu rezo, né? Isso é engraçado. Isso é uma coisa, é uma contradição muito grande. Porque, por exemplo, eu faço parte de vários grupos, e esses grupos são todos muito. Vários grupos que eu digo assim, por exemplo, amanhã cedo, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma coisa que você fala, ó, ele vai fazer isso. Eu vou jogar futebol. Eu jogo futebol. Eu sou um apaixonado por futebol, sempre joguei futebol, quase fui jogador profissional de futebol, enfim. E antes do jogo, nós rezamos o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu sou o capitão do time. Eu não posso não rezar, porque seria uma blasfêmia contra os meus amigos. E eu também, dentro de um grupo de jogadores de futebol, onde todos, praticamente todos, mesmo aqueles que não acreditam, eles propagam a ideia de que Deus vai nos salvar e vai nos levar à vitória. Às vezes não dá certo, porque a gente perde, né? Mas, enfim, eu não, ali naquele grupo, então você tem que vestir uma espécie de uma máscara, que é você viver socialmente. Então, isso você não vai propagar nesse grupo e falar assim, não, eu não vou rezar aqui porque eu sou ateu, mas eu vou rezar para o Pai Nosso. Eu rezo um Pai Nosso, eu sei todos. Eu fui à missa esses dias, aí, uma missa de primeira comunhão da minha sobrinha, eu sei a missa de cor. Eu poderia rezar uma missa, de tanta missa que eu fui na minha vida. Eu fui coroinha, eu sei toda a missa, eu sei ela de cor, assim, do começo ao fim, enfim, eu lia na missa, eu rezava, eu cantava, eu sei todas as letras que eles cantam, eu sei tudo de uma missa, porque minha mãe era isso, e a minha memória, a minha memória está encharcada, né, de Deus por todos os lados. Então, assim, Seria, seria uma coisa assim, tipo, yo no creo en brujas, pero que las hay. sim, sim. É bem isso, mas por exemplo, no final do ano, por exemplo, quando eu vou em encontros sociais e as pessoas vão rezar, eu rezo junto. Porque seria uma indelicadeza muito grande você não fazer isso, né? Por exemplo, num almoço de Natal na casa da minha namorada, por exemplo, todo mundo, as pessoas sabem que eu não acredito. Mas eu rezo que é um ato de gentileza, na verdade. Então, assim, e o que é isso? Isso é
para mim é um pouco da literatura, que é assim, eu acho que eu tenho essa espécie, não que eu seja a pessoa mais gentil do mundo, longe disso, né? Mas essa possibilidade de eu entrar nesses grupos e que é só um caso, né, prático, assim, um exemplo, e poder respeitar, e poder entender, e poder rezar junto, isso que me dá é a literatura, porque eu sei que eu posso professar a minha não fé, meu ateísmo comigo mesmo o tempo todo, né? Lendo o que realmente me interessa, lendo as coisas que me interessam e tal. Porque eu sempre digo, né? Você ser ateu ou não, não vai mudar o mundo. Vai mudar talvez a forma com que você encara o mundo, né? Então isso muda talvez a minha maneira com que eu encare o mundo, né? E eu acho isso importante para mim, né? É importante porque é uma forma de eu encarar o mundo. Assim como eu tenho muitos amigos, inclusive eu tenho amigos alguns conhecidos que são do Opus Dei, né? Que é o lado extremo do catolicismo, entendeu? E eu convivo e conversamos e dialogamos, enfim, até porque eu entendo bastante da Bíblia, né? Li a Bíblia, leio a Bíblia, enfim. Mas aí é uma questão importante, Castelo, que você fala. Você pode pegar a minha literatura, as minhas crônicas, o Na Escuridão Amanhã, o Antes do Silêncio, tem Deus em todos os lados. Em todas as entrelinhas, em toda a minha literatura, Deus é uma sombra, é um ente permanente, assim, é o tempo. Por quê? Porque isso faz parte daquilo que eu sou, né? A existência de Deus é muito forte na minha vida, né? Então, até porque eu fui criado dentro desse ambiente, né? Então, eu não tenho como fugir dele, eu posso negá-lo, mas minha mãe, por exemplo, morreu. A última vez que eu fui na missa, nas missas mais emocionantes que eu fui porque eu levei minha mãe, isso já faz uns 13 anos. Ela falou: meu filho, eu não consigo ir na igreja sozinha, andando, porque ela estava sendo corrida pelo câncer, né? Ela não tinha mais força para nada. Ela falou: eu falei, eu vou te levar na missa. E uma missa é uma das maiores lembranças que eu tenho na minha vida, que é eu do lado da minha mãe morrendo e eu do lado dela, e ela rezando para Deus, para que Deus desse mais tempo de vida para ela. E eu sabia que ela não ia ter mais tempo de vida, que ela ia morrer logo depois. Meu ceticismo Uhum. dizia isso. Ela morreu e eu encontrei ela morta na cama. Eu não rezei por ela, infelizmente. Eu não tive essa desfaçatez eu não tenho de rezar por ela. Eu deveria ter Aí, rezado. aí. Quando eu acordei, eu coloquei a mão na perna da minha mãe, ela estava morta. Dia 13 de julho de 2013. Ela estava Aqui morta, estamos, então, no começo de Antes do Silêncio. diante Por do que que silêncio. você Antes do silêncio. É, por que que você resolveu focar, quer dizer, na mãe, né? E esse começo também, que é um começo do livro, né? Um estarrecedor assim, né? Você descreve belamente, tem momentos maravilhosos, reflexões sobre a questão da doença, do câncer. Gente, esse livro, os dois livros, ele escreve. O Rogério é um dos belos escritores. Eu não falo mais de grande nem nada, então é muito ruim, né, ficar comparando, mas um belíssimo escritor, né, que precisa ser mais conhecido. Então eu queria que você falasse agora das suas motivações. Isso aqui já estava guardado É, e você foi assim, escrevendo aos poucos. Como é que foi isso? E a então, mãe? Sana, assim, existe nessa obsessão desse tríptico, dessa trilogia, enfim, da ausência, existe um plano que é um plano maluco, né? É, porque assim, quando eu estreiei com Na Escuridão Amanhã, eu falei assim, então eu vou fazer minha literatura, porque eu estreiei na literatura muito impulsionada pelo Rufato. De fato, uma vez nós estávamos indo para Minas Gerais, eu não sei exatamente para que cidade, a gente estava junto num carro e eu publicava umas crônicas no Rascunho, né? O Rascunho já tinha uma certa história, e eu publicava umas crônicas que eram crônicas assim desse ambiente, né? São esses textos que eu escrevo. Quem lê minhas crônicas sabe do que eu estou falando. E aí a gente estava no carro assim, indo para um evento, e ele falou assim: Rogério, você precisa pegar todos esses textos que você escreve e juntar isso num romance. Porque isso, você tem uma história aqui, você está contando uma história, só que você fica contando aos pedacinhos. Então, junta tudo isso e escreve um livro. Assim, eu não tinha ideia de que eu quis, nessa época, eu não tinha essa vontade, eu quero escrever um livro, eu quero escrever as minhas coisas, não queria nem publicar um livro, eu só queria escrever. E eu escrevia no rascunho e achava que aquilo já era bastante suficiente para mim. E aí, durante dias, assim, eu fui para um escritório e eu resolvi, que eu tinha um escritório em Curitiba, juntar todos aqueles textos e escrever
Porque se você pegar o Na Escuridão Amanhã, ele é um livro narrado por capítulos e por cartas. Então, todas as cartas que tem aqui, que é em itálico, que é o filho mandando, um dos filhos mandando para o pai para tentar entender o que aconteceu, essas cartas eu escrevi elas durante um tempo todo, assim, durante um período longo. Eu ia todo dia, eu escrevo à mão, né? Ainda eu sou eu escrevo tudo lá, a caneta, nos meus blocos e tal. Depois que eu passo para o computador e tal. É, e aí eu fiquei escrevendo essas cartas para depois juntar com esses outros textos e fui amarrando isso para tentar dar uma unidade para o Na Escuridão Amanhã. Então, assim, aí eu pensei, bom, eu escrevi esse livro e agora eu vou me dedicar a escrever essa trilogia da ausência e vou publicar a cada 10 anos. Então, esse já era um plano que eu tinha. Então, esse primeiro livro ele é muito baseado assim nessa história do pai opressor, né? O pai que comete um suposto crime, os filhos tentam entender, essa família vai se desfacelando e tal. E aí, quando eu fui escrever o segundo livro, eu falei assim, eu vou usar da mesma artimanha não, mesmo artifício, né? Porque se você pegar o Antes do Silêncio, vários dos trechos do Antes do Silêncio são crônicas que eu publiquei no Rascunho. Mas eu já publiquei essas crônicas, porque assim, quando eu descobri que a minha mãe tinha câncer, e eu estava no médico, eu sempre sou a primeira pessoa para tudo. Quando minha irmã morreu, eu fui a primeira pessoa a descobrir. Quando meu avô se suicidou, eu fui a primeira pessoa a receber a notícia. Eu sou tipo um mensageiro da morte, das más notícias, porque eu sou a pessoa mais bem, supostamente mais bem preparada na minha família As os, catástrofes. para tudo, na verdade, porque eu consigo, a partir da palavra, mesmo falando rápido do jeito que eu falo, a partir da palavra eu consigo articular alguma coisa para dar uma notícia, enfim, eu tenho enfim, talvez eu seja a pessoa que tenha a melhor capacidade de poder juntar as coisas e entregar alguma coisa para alguém. E aí, quando minha mãe teve câncer, assim, já eu pensei, bom, eu já ia escrever o livro, esse segundo livro, focado na figura de uma mãe. E aí eu comecei a escrever as crônicas, eu acompanhei toda a morte da minha mãe, desde o dia que eu teve o diagnóstico até o dia que eu encontrei ela morta na cama. E durante esse período, foram uns 3 anos, eu escrevi muitos textos sobre isso. Alguns eu publiquei, outros eu não publiquei. E eu fui acompanhando, eu acompanhei minha mãe no tratamento, eu levava minha mãe ao médico, eu comecei a morar com a minha mãe porque eu tinha me separado, enfim, estava numa situação bastante complicada e tal. E eu acompanhei a morte da minha mãe, pouco a pouco. Ela tinha traqueostomia, ela não respirava, ela não falava, ela não sabia escrever direito, a gente não conseguia se comunicar. Ela escrevia errado, daí ela queria ir no mercado, mas ela não conseguia fazer a lista, daí eu fazia uma lista do mercado, mas ela não falava para mim o que ela precisava comprar na casa, mas eu sabia o que ela precisava comprar. Daí eu ia no mercado com ela, tem um trecho do livro, né, que é o narrador acompanha a mãe no mercado e tal. E ela não consegue se comunicar, e ela não consegue se comunicar. Daí chega um momento que ela não consegue se comunicar falando, porque ela não consegue mais falar, e ela não consegue se comunicar escrevendo, porque ela não sabe escrever. Então, assim, nesse momento, sabia escrever muito mal, né? E ela continuava lendo a Bíblia, e ela continuava lendo a Bíblia da mesma maneira que ela sempre leu, com a ponta dos dedos. Ela contava as letras como se ela quisesse fazer um carinho na face de Deus. Essa era a ideia. Assim, ela sentava no sofá, ela tinha um cano que descia comida por aqui. Enfim, era uma pessoa que estava numa situação muito, muito terrível. Eu fui escrevendo isso, essas crônicas, já pensando no livro, já pensando no Antes do Silêncio, né, que tinha um outro nome, enfim, mudou. E aí eu uso da mesma artifício, assim, e aí nesse livro tem a figura de um suposto sobrevivente de Auschwitz, tem uma mulher que vai ler sempre o mesmo livro, e aí tem essa coisa porque assim, Suzana, por que as pessoas falam assim, você não faz autoficção pura, né? Porque porque aí eu acho que é importante você usar a literatura, o que a literatura me entrega, que é essa capacidade de fabulação, né? Que é a minha capacidade de criar outro mundo. Então eu crio mundos paralelos dentro desse mundo que supostamente é a autoficção, que é a minha mãe que está morrendo de câncer e tal, e daí entra esse sobrevivente de Auschwitz, essa mulher que fica lendo para ele sempre o mesmo livro, que é o livro do Primo Levi, né? E é isto, é um homem, enfim. Então, a minha literatura, eu vou fazendo dessa maneira porque eu acho que é a maneira que eu encontrei para fazer. E o último livro, que é esse A Longa Distância, já tem a primeira frase escrita, que aí ele vai centrar, o A Longa Distância se centra no suicídio do meu avô. Porque quando eu tinha 17 para 18 anos, eu recebi a notícia que meu avô havia se suicidado. Ele subiu numa árvore, colocou uma corda no pescoço e se jogou. E a longa distância, na verdade, é a distância entre o chão e a sola
sapato do suicida. Então, essa seria a longa distância. Eu estou tentar medir essa distância a partir da literatura. E ela se suicidou por conta de todo aquele plano Collor, Zélia Cardoso de Mello, enfim, toda aquela questão da poupança. Ele tinha lá um dinheirinho guardado e daí não conseguia pagar as dívidas dele, e ele foi se angustiando, subiu numa árvore e morreu. Então, esse terceiro livro na verdade, também uma espécie de vingança, sabe, Suzana? Porque é um pouco ridículo eu falar isso, mas, enfim, é isso que me move às vezes. É, porque essa minha avó, ela era uma pessoa diabólica. A minha avó, a mãe do meu pai. Era uma pessoa muito terrível. Ela era uma pessoa do mal, né? E ela foi morrer logo na minha casa. Ela teve um câncer, foi para minha casa quando a gente era criança e a gente ficava esperando que ela morresse. Um dia ela foi para o hospital, nunca mais voltou, morreu e foi enterrada. A gente não sabe muito bem onde é que ela está enterrada. E esse último livro, na verdade, o narrador, ele vai voltar para a cidade onde esse avô se suicidou, que exatamente não sei qual é a cidade, onde recentemente minha avó morreu e foram buscar os ossos do meu avô em uma outra cidade que se chama Riqueza. É uma ironia muito grande. E parece que eles estão enterrados em uma outra cidade que se chama Maravilha, que é outra ironia também. O pessoal de Santa Catarina, eles são irônicos, acho que eu dou o nome dessas cidades. O meu pai, por exemplo, que era assim, uma pobreza absoluta, eles, quando eles casaram, eles foram morar num lugar chamado Fartura. Veja, cara, é muita ironia em torno desses nomes, né? Então, e aí esse terceiro livro, que é o A Longa Distância, o narrador, o pai morre, né? Esse pai também que morre, o pai do narrador morre, e o pai queria muito que ele fosse enterrado num cemitério embaixo de uma árvore. E para se vingar, o narrador manda cremar o pai. Aí ele crema e pega as cinzas e faz essa viagem, que não é nada original, né? Ele vai voltar para visitar o túmulo desse avô que se suicidou e leva as cinzas e vai jogar as cinzas em cima do túmulo dessa avó, que é a mãe desse pai. Que aí ele vai juntar os dois. Só que vai jogar as cinzas ali, enfim, e essa longa distância daí também tem a ver com essa viagem que ele vai fazer para retornar para esse espaço, que é o espaço de onde ele veio no primeiro livro, né? Que é essa roça ancestral, violenta, pobre, etc., onde ele vai jogar as cinzas desse pai para tentar fechar esse ciclo desses livros, né, em torno dessa família que, enfim, é permeado por violência, por Deus, enfim, por tudo isso. Rogério, você pode ler o capítulo 14, pelo menos o primeiro parágrafo, Do qual? quando você. Antes do silêncio, que eu estou agora no antes do silêncio, eu deixei Isso para o tá, vamos lá. lançamento. Eu vou ler aqui o 14, é curtinho, né? É É que os curtinho. capítulos são curtos também. Os meus amigos brincam comigo, sabe, Suzana? Os amigos e os inimigos, que eu levei, assim, 10 anos, não, 14 anos para publicar, escrever e publicar o Na Escuridão Amanhã, né? Eu comecei em 2009, 1999 e publiquei em 2014. Tem textos, assim, que levaram... E aí eu publiquei um livro de 100 páginas. As pessoas falam ser muito incompetente, né? Você levou 14 anos para publicar um livro de 100 páginas. E aí o Antes do Silêncio é um pouquinho mais encorpado e eu acho que a longa distância, pelo que eu imagino, que eu estou escrevendo, enfim, estou pensando, talvez seja um pouco mais encorpado, mas, enfim. Então eu vou ler aqui o Antes do Silêncio. Quer situa o pessoal que não leu, né? Ele Que tem uma pode... peculiaridade, né? Que ele é intercalado por capítulos, por números e por letras, né? Então, o capítulo por número trata da mãe, enfim, da enfermidade, e por letras trata do sobrevivente de Auschwitz, que é a leitura do livro do Primo Levi e tal. Não sei se faz muito sentido, mas para mim faz, na minha cabeça faz. E como faz sentido na minha cabeça, espero que faça sentido para os leitores, né? Então, eu vou ler o capítulo 14, que se refere a um trecho da mãe, né, com câncer e tal. A boca desistiu da mãe. Olha A só. língua, sem serventia, é uma lesma inerte, um mussum sem rio, só o escarro passageiro. A palavra represada fugiu para a ponta dos dedos ásperos. E lá também agoniza. A mãe desaprendeu a falar. A traqueostomia abandonou na sala de casa um gramofone quebrado da marca Mãe. Está voltando a uma infância inexistente, perdida na roça. O grunhido, um cicio pastoso de catarro, não forma palavra. O mundo é silêncio e solidão.
Dos berros agudos, venha tomar banho, há apenas um chiado de bomba de chimarrão sugando uma poça vazia. Ao Vamos. receber o boletim escolar, eu corria para casa, orgulhoso e feliz com as notas. Entregava à mãe o papel retangular. Ela olhava sem ver, assinava na linha correspondente e me devolvia. Nenhum comentário. Aquilo não lhe fazia sentido, não lhe dizia nada. Números num pedaço grosso de papel. Aos poucos desisti. Me tornei um delinquente escolar. A cada bimestre, meus dedos de criança desenhavam o nome da mãe, do Z ao A, uma história de escuridão. Aos poucos me acostumei a escrever o nome dela. Estranhei a primeira manhã em que a mãe me estendeu o bilhete, um quadradinho amassado. De início não entendi. É para comprar pão? Ela balançou a cabeça. Começava a ser abandonada pela voz. A lesma se tornava mais lenta. O mussum se debatia no açude deserto. Começamos a conversar por pedaços amassados de papel. O estilo da mãe não é dos melhores. Vírgulas e pontos raramente surgem entre as palavras. A letra é legível, até bonita para uma mulher cujo tempo em sala de aula se resumiu a quase nada. Ela conta, ou contava, que gostaria de ter estudado, mas a montoeira de irmãos, uma ninhada de 11, na graúda família de italianos, a tirou do carreiro que levava à escola, distante alguns quilômetros. Era preciso carpir e roçar, sobreviver numa terra recém-descoberta. Agora, não faz diferença. No caixão, de nada serve ler e escrever, nem falar. Em breve, o silêncio da mãe será eterno. Guarda os bilhetes, comprar pão e margarina, 4 cebolas e 6 tomates, dinheiro para o gás. O homem da pintura passou aqui. Fiz pão. Uma caixa plástica, longe da umidade que nos rodeia na casa em C. Dei um jeito de aprisionar as últimas palavras da mãe. Às vezes, ela coloca o dedo no buraco da traqueostomia e tenta me dizer algo. Já não sei se entendo o que falo, o que fala. Acho que não. Presto mais atenção no arrulho desafinado do pescoço. A boca se mexe e não forma nada. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco? O vazio preenche a pequena sala. Nossa conversa é a de um mudo com um cego, amparada por um surdo. Fui à escola aos 7 anos. Aprendi a ler e a escrever. Agora, entendo por que a professora me dizia que era tão importante saber ler. Se não soubesse, seria um cego diante de uma mãe morta. Coisa maravilhosa isso. Gente, que é isso? Muito bonito. Esse trecho aí é importante assim na coisa porque a minha mãe ela fez uma coisa fundamental. A minha literatura ela está muito calcada nessa ideia da própria literatura. As pessoas às vezes não conseguem ver isso, até porque talvez eu não faça direito o que eu escrevo, mas aí já transcende um pouco a minha capacidade, que é um pouco da gratidão que eu tenho pela literatura, pela leitura. Então, assim, quando você escreve uma frase como essa, na verdade, é uma forma de gratidão pelo que os livros fizeram por mim, assim, e que não era para ter feito, né? E aí eu remeto sempre à minha mãe, porque, assim, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe me mandou para a escola, né? E a gente não tinha. Eu lembro desse dia porque é um dia extremamente importante na minha vida. A gente não tinha mochila para pôr o material escolar, né? Não tinha uma pasta escolar, né? E a escola, então a minha mãe pegou eu lembro como se fosse hoje, assim, ela pegou um pacote de arroz, esse pacote de arroz de 5 quilos, né? Que a gente comprava arroz assim, e aí ela pegou e estava vazio, ela lavou o pacote de arroz, então limpou bem, né? Deixou bem ajeitadinho, cortou assim com a tesoura em cima, assim, e daí dentro ela colocou um lápis, uma borracha e um caderno que a gente tinha ganhado, né? O governo dava lápis, borracha, enfim, para as famílias carentes e tal. Acho que dão até hoje, né? As prefeituras devem dar. E ela me mandou para a escola com aquele pacote de arroz. Eu era o único aluno da sala que ia para a escola com um pacote de arroz, porque todo mundo tinha uma sacola, uma bolsa e tal, mas eu não tinha, nem eu nem meu irmão. A gente tinha um pacote de arroz. A gente tinha vergonha, óbvio, né? De levar o material escolar dentro do pacote de arroz. Mas isso para mim é muito, muito significativo porque
até eu voltei na escola, eu vou nessa escola que eu estudei, enfim, dou palestra lá, falo para os alunos, conto umas mentiras para eles lá, dando risada e tal. É, eu encontrei uma pessoa que era extremamente importante na minha vida, que foi a professora Gilda Silveira. Depois eu descobri o sobrenome dela, mas durante a minha vida toda era a professora Gilda. E essa mulher, ela fez uma coisa que a minha mãe não conseguia fazer. Mas foi a minha mãe que me mandou para ela, que me entregou a essa mulher. Essa mulher me ensinou a ler e escrever. Então, assim, esse momento, me parece. É que você fala assim, você tinha consciência disso? Não tinha consciência de nada, né? Porque você ia para a escola para comer, você ia para a escola para outras coisas, não para pensar em literatura. Até porque eu nem sabia o que era literatura, não sabia o que era livro, não sabia o que era nada. Até porque eu não tinha livros na minha casa, não tinha nada. Então, esse momento ele me parece fundamental, assim, que é o momento que eu entro na escola, né? Que é aquele momento que você se depara com outro mundo, que é o mundo da palavra escrita, né? Que é aquela mulher colocando letras num quadro, e eu sentava sempre na primeira carteira, assim, e ela colocava as letras, ela mandava eu copiar, e eu sempre copiava. E eu aprendia a ler e escrever com essa. Assim, eu lembro que a ausência da minha mãe fazendo lição de casa, por exemplo. Hoje eu faço lição com a minha filha, né? Mas eu nunca tive essa coisa do vamos fazer a lição, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa isso. Nunca. Então, assim, essa ausência total talvez tenha me impulsionado para frente, né? O que não aconteceu com meu irmão, por exemplo, que parou de estudar, acho que na quinta série, na sexta série. E na nossa casa era muito comum, até escrevi uma crônica agora no Rascunho, chamada A Fábrica, que quando eu comecei a trabalhar com 13 anos numa fábrica, eu ia de manhã para o trabalho, eu entrava na fábrica às 7 da manhã e trabalhava até umas 6:30 da tarde, e ia para a escola das 7, 6:30, 7 horas da noite, até as 10:30, 11 horas da noite, todo dia. Então, assim, era muito fácil, é muito fácil você desistir, né? É muito fácil hoje as pessoas falarem assim, esses, há uma evasão escolar, há dificuldade no ensino, não sei o quê. Mas se você parar para pensar, cara, é quase insuportável você trabalhar o dia inteiro com 12, 13, 14 Estudar anos, que depois. era o meu caso, e ainda aguentar toda uma jornada de estudo à noite. É muito mais fácil você desistir da escola do que do trabalho, porque a escola, supostamente, a escola para nós, quando eu digo para nós, é para mim, para minha família, nesse momento, a escola não te entregava nada, nenhuma certeza. O trabalho te entregava uma certeza que no final do mês você tem um salário, né? Que é o que o meu irmão se agarrava e se agarra até hoje, né? Só que a escola me entregou a possibilidade de olhar para trás e tentar entender isso. Essa professora me entregou essa possibilidade, que é a possibilidade de eu saber ler, de eu poder ler esse trecho. Então, assim, a minha literatura também é uma forma de gratidão, né? Parece meio piegas isso, né, Suzana? Não, Assim, não é, falar, não. gratidão. Eu acho que É a gente tem que ter belíssimo, gratidão não por é coisa na pega, vida. não, é Não é que muito você não bonito, acredita em Deus, que acredita em alguma coisa, né? é Eu muito acredito na literatura. bonito, é Assim, muito bonito. eu sempre digo isso. As pessoas até há um tempo atrás, enfim, tem aquela frase do Henrique Villa-Matas, né, que é o escritor que eu hoje em dia já não leio mais, mas já li com um certo entusiasmo, que ele se dizia doente de literatura, né? É uma espécie de doença boa, assim, sabe? Eu acho que é uma doença maravilhosa. Boa. Porque não que eu queira converter as pessoas à literatura, eu já meio que desisti disso, porque as pessoas, nós trabalhamos com literatura, nós trabalhamos com É. leitura. Estava lendo o texto da Nilma e da Maíra no Rascunho para publicar, e do Castilho e tal. A gente está sempre agarrado à possibilidade de formar um leitor, né? De formar um novo leitor. Mas e muitas vezes nós esquecemos que a formação do leitor não passa necessariamente pelo livro, né? Não passa pela biblioteca, não passa pela escola, passa muitas vezes pela pessoa ter assim, é ridículo falar isso, mas enfim, muitas vezes passa pela pessoa ter comida em casa, passa pela Com pessoa ter um banheiro certeza. em casa, passa pela pessoa ter o mínima capacidade de ir para uma escola. E aí, depois disso, que a gente vai ter que discutir a questão da formação do leitor. Claro que isso transcende a nossa capacidade de entender a formação do leitor, nem é o caso dessa conversa aqui, mas quando eu faço literatura, daí para pensar assim a literatura, eu sempre estou pensando numa forma de gratidão e vingança, né? Por um lado, eu estou tendo essa gratidão pela literatura, pelos livros. As pessoas me perguntam assim, eu leio todos os dias, assim, eu faço lista de todos os livros que eu li desde 1993, eu tenho lista de todos os livros, eu vejo filme todos os dias, eu tenho lista de todos os filmes que eu vejo, eu sou um maluco completo, eu tenho lista de E tudo. a que horas você dorme, Rogério? Eu durmo pouco, mas assim, eu trabalho que dei um condenado e aí as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você lê tanto? Não, eu nem acho que eu leio tanto. Eu leio, não vou lendo, enfim. E agora vai soar ridículo o que eu vou falar, mas
A literatura, quando eu estou lendo, por mais angustiante que isso me pareça, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz. Assim, não essa felicidade idiota. Ah, estou feliz porque ganhei um carro. Ah, estou feliz porque, sei lá, não idiota, né? Mas enfim, materialista. É uma felicidade que transcende o material, sabe? Que é uma felicidade do espaço em que você está, que é o sentido da sua vida, que é a possibilidade, por exemplo, de eu abrir agora, chegar aqui nessa biblioteca gigantesca que eu tenho, mais de 20 mil livros, e eu me orgulho disso. Tem uma coisa que eu me orgulho na minha vida é de ter uma biblioteca. Estou falando assim, se orgulho. Até tem uma história engraçada. Meu filho Lorenzo, quando ele era pequenininho, ele tinha lá uns 9, 10 anos, ele veio nessa casa aqui. Eu tenho uma coleção de livros aqui que eu fiz quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu comprava numa banca de jornal. Eu trabalhava na Gazeta Mercantil e eu comprava na banca do João Gluchac, lembro o nome e sobrenome dele. É, eu ia sempre lá toda semana e havia uma coleção de livros de capa azul feito pela Folha de São Paulo, e eu ia lá e comprava. Cem Anos de Solidão, eu li nessa coleção, vários livros eu li nessa coleção. E é uma coleção que eu tenho incompleta, são 100 livros, eu devo ter uns 94, faltam 6. Eu já encontrei esses livros no sebo e eu não comprei, Suzana. Sabe por que eu não comprei os livros que faltam à coleção? Porque essa coleção incompleta, ela conta a minha história. Porque eu ia nessa banca toda semana e pedia um livro, comprava um livro, levava o livro para casa. Lia o livro. Não li todos, óbvio, mas alguns eu li, outros não li. E foi a minha primeira coleção de livros que eu tenho. E ela está aqui. Na minha estante, tem uma estante aqui na sala, uma estante bonita que eu mandei fazer, com luz e tal, e ela está ali, no lugar de honra. Por que eu não compro os livros? Porque eu acho que essa coleção incompleta, ela conta quem eu sou. Eu não comprei os livros porque eu não tinha dinheiro, obviamente, naquela época. Eu deveria comprar outra coisa, porque eu ajudava em casa, tinha que comprar comida, tinha que comprar alguma coisa para minha mãe e tal. E um dia o Lorenzo veio aqui, estava aqui no sofá vendo futebol e tal, na sua vida classe média, confortável demais e tal. E eu falei para ele assim: olha, Lorenzo, você precisa tomar banho, né? E aí eu falei várias vezes para ele tomar banho, vai tomar banho, meu filho, e ele não vou, eu quero assistir futebol, não vou, não vou, não vou, e daí virou aquela confusão de pai. Para quem tem filho sabe como é que funciona isso, vai tomar banho, não vou, e vira uma guerra, né? Uma boa guerra, na verdade. E aí ele pegou e, irritadíssimo, olhou para mim e falou assim: pai, se você me mandar, isso com 9, 10 anos, se você me mandar tomar banho mais uma vez, eu vou pegar um daqueles livros de capa azul e vou pôr fogo. Olha só. Aí eu pensei assim, era um ato extremo de amor, porque assim, eu tinha me separado já da Cristiana, minha ex-mulher, e ele, de tanto eu falar desses livros de capa azul, e todo mundo já sabe dessa história, esses livros de capa azul, enfim, ele na cabeça dele, aqueles livros são mais importantes que tudo para mim. Tipo, mais importante que o meu carro, mais importante que a própria TV, mais importante que a geladeira, mais importante que tudo que tem naquela casa. Ele podia quebrar, assim, eu vou quebrar essa TV. Não. Ele pensou assim, eu vou pôr fogo num livro de capa azul, porque isso realmente é um problema para o meu pai. Obviamente que ele não fez isso, e obviamente ele sabe que uma das heranças que ele vai receber de mim é aquela coleção, porque aquela coleção vai ficar, enfim, né. Então, isso me parece importante, esse tipo de histórias, né? Porque isso dá uma ideia de como a literatura, no meu caso, constrói a história, né? Eu não acho que eu não tenho essa coisa da literatura salva, a literatura, você precisa ler literatura. Eu falo assim, você tem que ler se você quer ler, você não é obrigado a ler nada, enfim, não vamos entrar no discurso da questão da leitura, é, apesar de que eu defendo muito o direito da leitura, óbvio, né? Só que você tem que dar oportunidade para as pessoas lerem, né? E isso eu acho importante, assim, o que a gente não pode impor a leitura, mas a gente tem, quem lê, é criar um ambiente favorável à leitura, para que as pessoas descubram que gostam de ler. Por exemplo, os meus filhos, eu não obrigo eles a ler nada, mas o Lorenzo, a Sofia e a Maria Clara, elas estão sempre aqui, os meus amigos também, eu sempre dou livros. Eu sempre falo, olha, esse livro aqui é legal, esse livro aqui é bom, isso aqui tem isso aqui tem. Se a pessoa vai ler ou não. O Lourenço levou esses dias para ler Noites Brancas do Dostoiévski e levou O Idiota Olha que a ler. maravilha, Daí ele gente. levou o Mito de Sísifo do Camus com 15 anos. Eu acho que assim, ó, ou você enlouquece ou você toma rumo na vida, né, moleque? Falei para ele. E, assim, ele lê muito, mas ele não lê por imposição minha. Eu nunca impus nada para ele. Nunca falei assim, você é obrigado a ler, você vai ter que ler, você vai ler, você vai ganhar uma bala, um sorvete se você ler. Não, você lê se você quiser. É, porque eu acho que a literatura tem que ser esse espaço o espaço individual de cada um, assim, né? Então, e aí as pessoas falam assim, mas você lê o tempo todo, leio o tempo todo.
leio 10 livros ao mesmo tempo, tem um livro que eu leio à noite, tem um livro de manhã, livro que eu leio, enfim, leio. E aí é por isso, é porque o livro, a literatura me entrega uma ideia de felicidade. Mas não essa ideia frugal da felicidade, sabe, do possuir, do que é muito, a felicidade está muito ligada a ter coisas, né? Não é isso. É ter uma coisa que eu não teria, sabe? É você ter, é difícil explicar, mas é você ter acesso à impossibilidade, sabe? É você ter acesso ao que você não teria direito, porque eu não teria direito à literatura. Eu não tenho direito à literatura. É Eu me quase um aposto orgulho, eu me né? apo... é quase que um orgulho Né? besta, sabe? Assim, eu me orgulho, eu realmente eu me orgulho de ser leitor. Sabe? Quando eu estou lendo um livro, às vezes eu paro e penso assim, caramba, eu estou lendo esse livro que foi escrito lá por Ai, aquele autor que mora lá sei lá, nos Emirados Árabes, não sei aonde, traduzido por alguém que fez. Eu estou lendo esse livro aqui, eu estou entendendo, sabe? sim. É um orgulho besta, mas é o orgulho que eu tenho, assim, eu tenho orgulho de ter me tornado leitor. Eu não tenho tanto orgulho de ter me tornado escritor. Não tenho. Assim, por quê? Porque, enfim, escrevo, faço as minhas coisas, fazem sentido ou não, mas eu realmente eu tenho orgulho e uma felicidade assim muito muito consistente de ser não de ser um leitor, mas de ter a possibilidade de ler, né? Que eu acho que é mais interessante, assim, e a liberdade de poder ler os livros que eu escolho e que enfim, que fazem sentido para mim. Rogério, se você me der licença, depois eu falar com a Tatiana, eu quero fazer vários cortes dessa tua fala para colocar no Sim. Instituto, tá? Só quarta parte que Você eu falando não. sobre Ah, leitura, tá, Tatiana? Vamos fazer, tá? Porque é tão bonita a forma como você se refere a essa questão leitora, a sua questão leitora. É tão importante isso que você está falando, tanta gente precisa ouvir, não é? Vamos colocar lá na internet para rodar, se você me permitir. sim, claro. Sim, Isso Mas eu aí. queria voltar aqui para o teu livro. Hoje eu estou aqui, o sim, rascunho vai ficar para outra sim, entrevista. Aí você vai contar toda a história do rascunho para nós. sim. É, é, ler é um texto onde você fala sobre o câncer, Aham. tá? Preparem-se, O câncer preparem. é um personagem, né? É, aqui, está É aqui, o tá aqui, personagem. inteiro, na página 87 para te facilitar, 15, 87, 15. Vamos 15. ler. O câncer é um demônio dentro da gente. Não é fácil expulsá-lo. Faz do corpo uma confortável morada, até transformá-lo em ruínas e definhar junto com ele. Sente-se em casa. Afasta os móveis, arrasta o sofá, reorganiza a cozinha, deixa a pia atulhada de louça suja. Esparrama-se nas cobertas sem a menor pressa de levantar-se. Aperta a pasta de dente na metade do tubo. Espalha a toalha molhada sobre a cama. Pendura a cueca no trinco da porta do banheiro. Abandona o caldeirão fumegante no meio da sala. O fogo do inferno é difícil de apagar. A sala é bonita, bem decorada. Um protótipo da traqueia humana destoa dos móveis caros, da iluminação agradável. Diplomas na parede atestam o talento do médico de meia idade. Ele usa jaleco branco. Não gosto de médicos de jaleco branco. Lembram açougueiros imunes aos respingos de sangue animal. É um tumor. A informação chega a mim calma, devagar, como se a leveza das palavras aliviasse o peso da morte. Os lábios, os lábios do médico mexem-se mudos na minha direção. Um filme antigo em preto e branco na tarde nublada. A atriz principal ainda não entrou em cena. O tumor é na garganta. É significativo. O que é um tumor significativo? Seria como um caroço de pêssego entalado na garganta da mãe? Ou um caroço de abacate igual aqueles que colocávamos num copo d'água em cima da pia da cozinha para germinar? Nunca discuti esse assunto com a mãe. Apesar de ter passado boa parte da vida na roça, ela não gostaria que seu corpo se transformasse de repente num pomar cultivado pelo demônio. Na via rápida, vários carros me ultrapassam. Dirijo devagar. O tumor significativo exige que aumente a potência do ar-condicionado. Pedestres e motoristas nem desconfiam de que terei de conviver com um tumor significativo pelos próximos meses. Já estamos juntos há mais de 2 anos. Quando perguntei ao médico se era câncer,
Ele apenas acenou a cabeça, feito um boi exausto. Ninguém gosta da palavra câncer. A mãe nunca pronunciou. Em 2 anos, com o bicho grudado no pescoço, um indesejado colar ordinário, nenhuma vez, nenhuma menção. O vocabulário da mãe é cada vez mais reduzido. A remodelação da casa se deu aos poucos. No início, nem notamos. A mãe emagreceu, começou a secar, a perder o viço. Nada de muito anormal, há uma mulher sempre à beira da esqualidez indisfarçável. A coisa complicou quando resolveram que tinha chegado a hora de expulsar a qualquer custo o incômodo visitante. Durante meses, bombardearam o pescoço da mãe. Uma bomba de Hiroshima a cada sessão. Muitos japoneses destroçados. Em pouco tempo, a pele gasta repuxou, derreteu em várias direções. Na distância entre os seios murchos e o queixo, uma terra arrasada. Lembrava o plástico que derretíamos na infância para pingar a lava em formigas e aranhas. No entanto, o cheiro de plástico queimado é mais agradável. Que cheiro era expelido dos fornos entupidos de gente na guerra que nunca acaba? Um dia, após um bombardeio invisível, esqueceram os restos da mãe no corredor do hospital. Ela e seu visitante numa maca velha e fria. Eu a encontrei por acaso. Resolvi passear pelo hospital. Um hospital para cancerosos vale qualquer coisa para matar tempo e escapar um pouco dos olhos estranhos que nos espreitam diante da agonia constante. A mãe estava com uma espécie de lençol sobre o corpo. Era preciso chegar bem perto para discernir uma mãe sob o pano. Acabou? Ela disse sim com o polegar direito. O câncer ensinou a mãe a falar sim e não com o polegar direito. Saí pelos corredores em busca de ajuda. Uma enfermeira aceitou devolver a mãe ao quarto. Pediu-me para ajudá-la a empurrar a maca de rodinhas. Era como se conduzisse um carrinho vazio de supermercado pelo deserto. Após todos os bombardeios possíveis, tiveram de cavar um buraco no pescoço da mãe. Esqueceram de sinalizar: cuidado, traqueostomia à frente. A mãe respira por ali, um nariz no pescoço. Quando entope, ela agoniza. No dia da cirurgia, eu estava no hospital. A mãe poderia morrer durante a escavação. Melhor garantir alguém conhecido para remover o corpo ao cemitério em caso de morte. Deu certo. Cavaram direito o buraco. Tive de recolher e levar para casa os pertences da mãe: uma dentadura, uma calcinha e um rolo de papel higiênico. Mais tarde, voltei ao hospital com a dentadura, um par de chinelos de dedo e uma calcinha limpa. Foi a primeira vez que toquei numa calcinha da mãe. A segunda foi quando ajudei uma médica residente a abaixar as calças da mãe para verificar se o buraco no abdômen, a jejunostomia, não estava apodrecendo. A gente tem vários buracos, cada um com uma função bem definida. A mãe ganha da maioria. Tem um no pescoço e outro na barriga. Não é nenhuma vantagem. Depois do pescoço, cavaram a barriga. Respira por um, alimenta-se por outro. Bombardeios, buracos, remédios e esquecimentos parece que deram algum resultado. Os médicos garantem que o demônio levantou o acampamento, foi embora. Nem ele se encoraja a morar numa casa em destroços, à beira do precipício. O encanamento entupiu, a tubulação diária precária, a pintura descascou, os cômodos encolheram, há goteiras nos cantos, mofo nas paredes, o telhado está gasto, uma casa quase vazia, quase abandonada. Mas o incômodo visitante pode voltar. Nunca se sabe. Quando retornar, estarei aqui, no portão de casa, à sua espera. É de tirar o fôlego. É. É uma Enfim. coisa belíssima. É aquilo que o Mário de Andrade, né, Rogério? O belo horrível, né? Do prefácio interessantíssimo, né, que ele escreveu, né? Ele chama de belo horrível, ele faz uma palavra só, né? Porque, por um lado, é o horror que é esse câncer, essa coisa tomando a casa que é o corpo, né? A casa, né? E a metáfora imensa que você faz, né? Da casa. Por outro, a beleza da linguagem, da própria metáfora imensa e das imagens que vão compondo, né? É Sim. uma, é Eu uma tenho uma coisa preocupação maravilhosa. muito grande, assim, Suzana. Não que eu seja um estilista, nada disso, não tenho estilo É, nenhum, mas eu tenho uma mas é, preocupação muito grande com a sabe palavra, mesmo. sabe? Muito. Eu tenho uma. Agora eu estou lendo esse trecho, já vi uns pedaços aqui que eu já deveria ter reescrito. Eu acho que eu tenho um pouco do Castelo, sim. O Castelo tem isso e ele não pode negar.
Se você vê um texto, já quer reescrever, você nunca. A insatisfação me move, na verdade. Como escritor, é a insatisfação, né? Se eu falo da alegria como leitor, como escritor, eu estou sempre insatisfeito assim com o que eu faço. É, mas tem uma coisa aí que as pessoas, enfim, quem escreveu sobre o livro e tal, que há uma certa ironia também, né? Eu encaro todo esse trajeto também com um pouco de ironia, que eu acho que seria quase impossível não encarar com essa uma certa ironia em relação, porque é uma batalha perdida, né? Voltando ao Henrique Villamatta, o Henrique Villamatta é a frase, né? Que a infância é uma batalha perdida, né? Você está sempre lutando contra a infância e a batalha que já foi, você já perdeu. E com a morte é a mesma coisa, né? Por mais óbvio que seja, é uma batalha perdida. E não que a gente não continue lutando, né? É, sempre. Mas eu tenho essa insatisfação com a minha escrita. Então, assim, eu evito, por exemplo, eu nunca li os meus livros, nunca li nenhum deles. Inclusive o que foi traduzido, enfim, vai sair uma nova, Não lê para não vai querer sair uma nova ficar. edição. Para não correr o risco de querer mudar tudo, de querer, de sentir um pouco de vergonha, talvez, enfim, não sei. Ai, bom, me conta agora o que que você está lendo assim que você está gostando de livros. Ah, eu estou lendo um pouco de tudo, sabe? Acabei de ler uma literatura contemporânea, acabei de ler o livro estava lendo o livro da Adriana Lisboa, né? Então eu leio muita literatura contemporânea. Acabei de ler o novo livro do André de Leones, que é um autor que eu acho que deve ser mais lido, assim. Eu gosto muito da literatura do André de Leones e eu acabei de ler o novo romance dele. Ah, eu tô lendo Joyce, né, para estou relendo, na verdade, Retrato do Artista quando jovem, estou relendo. Tô lendo, tem um poeta que eu estou lendo desde 1999, que é um poeta que eu adoro, assim, que poucos leem no Brasil, que é o Seamus Heaney, que é um poeta irlandês, que ele escreveu um poema que é O Seguidor, que é o poema que resume, que é a minha biografia. Ele lá na Irlanda, na zona rural da Irlanda, escreveu a minha vida em versos. Olha só. Escreveu a minha biografia num poema chamado O Seguidor. Quem tiver a oportunidade de ler esse poema. Como é o nome dele mesmo? Fala de novo para gente, que você O falou rápido. Seamus Heaney se escreve Seamus, Uhum, Seamus, e o Heaney é uhum. Ah, Haney. tá. Honey. Tá ok. Seamus Heaney. Então, assim, o Seamus Heaney é um poeta que eu tô sempre lendo. E eu leio a literatura contemporânea, eu leio o tempo todo, né? E a literatura contemporânea internacional também eu leio, sabe? Eu sou muito curioso, sabe? Eu não sei se eu sou um bom leitor, eu acho que não. As pessoas me perguntam, você acha um grande leitor? Não. Eu acho que eu sou um leitor curioso, assim, eu tenho grandes falhas nas minhas listas de leitura, de muitos clássicos né, esse ano eu me propus a ler A Montanha Mágica, mas até agora não encarei ainda. Mas o que eu tento fazer como leitor, assim, eu leio vários livros ao mesmo tempo, então eu leio em média, assim, 5 ou 6 livros, né? Até Uhum. separei o livro do Luiz Schwartz para ler, né? Que ele escreveu agora um livro sobre memórias dele como editor. Acho que deve ter coisas interessantes ali. Assim, eu leio muita coisa de não ficção também. Muito não, mas leio um pouco de filosofia enfim, estudei filosofia um tempo e gosto muito. E o Lorenzo, né, me estimula isso. Mas eu tento, como eu leio assim muitos livros ao mesmo tempo, acho que todo mundo faz isso, né? Não sei. Sei lá, eu acho que as pessoas leem vários livros, quem lê muito, porque você sente até uma angústia, assim, como é que eu vou dar conta? Assim, então, na verdade, essa sensação de ler 6, 7 livros ao mesmo tempo é como se você estivesse dando conta da sua biblioteca, e é uma imbecilidade muito grande, você não vai dar conta nunca disso, mas me dá uma certa alegria isso, sabe? Quando eu estou lendo uns 6, 7 livros, eu falo assim, agora estou lendo isso aqui, não, daí quando a gente terminar, não que eu leia rápido, eu leio na minha velocidade, não leio por quantidade, por nada disso, leio porque, enfim, mas eu tento fazer isso, eu tento mesclar a literatura contemporânea, até porque eu edito rascunho, né? Então eu tenho que saber o que estão escrevendo, enfim, né? Gosto de saber o que os autores estão fazendo, estão produzindo. Tem autores contemporâneos que eu realmente gosto, brasileiros, assim, leio né, com muita atenção. E eu sempre estou lendo um clássico, né? Então, assim, agora estou lendo Joyce, estou sempre lendo um clássico junto. Enfim, não sei, estou sempre lendo poesia, leio poesia todo dia eu leio poesia, porque acho que é importante. Enfim, estou lendo um livro que ninguém leu, chama Noites Insones, nem lembro o nome da autora, Elizabeth, não sei o que, saiu agora. Por que eu peguei esse livro? Eu tenho um problema também, né? Que eu estou editando rascunho, aí o Castelo está lá, escreve o texto. Daí sei lá, o Castelo cita um livro. Puta, eu falo assim, acho que eu tenho que ler esse livro, né? Se o Vai Castelo ler.
bom, vou ler. Aí a Nilma cita um livro. Daí a Nilma cita um livro hoje do Roger Mello. Eu falei, pô, não li esse livro ainda, vou ter que ler. Mas daí, sabe, vai criando uma pilha gigante, que daí vem um outro autor lá e fala assim, mas acontece muito, eu leio uma resenha. Eu falo, caramba, essa resenha. Não que eu gosto, eu já não tenho muito. Eu vou aqui, ó, isso aqui fica entre nós, tá? Eu não tenho mais paciência para ler resenha de livro. São 25 anos lendo resenhas e resenhas, caminhões de resenhas. Eu leio todo mês. Aí eu, chega uma hora, eu falo assim, agora, primeiro, falando do rascunho rapidamente, eu leio primeiro os colunistas, que sabe, os colunistas não dão trabalho nenhum, né? Texto muito bom, assunto sempre interessante e tal. Li hoje a coluna do Castelo, tal, sobre, na fila, lá tem a 147, daí fui vindo, que lá eu acho uma delícia, sabe, assim, aí eu li lá o texto da Nilma, daí eu fico lendo os colunistas, né? Daí eu vou para as resenhas por último, que dá um sofrimento, não que sejam ruins, não, longe disso, é que, sabe, chega uma hora que você cansa. Mas eu lendo resenhas também, e aí eu acho que tem um mérito do rascunho nisso, assim, que para quem, não que vai formar leitores, mas para quem é leitor é muito legal, assim, você ler um jornal de literatura ou alguma coisa que fale de livros, assim, porque vai fazer essa coisa da janela, né? Vai abrir uma janela, fala assim, vou ler esse livro aqui. Então, eu leio muito livro por indicação do rascunho, sabe? É como se eu tô, pô, daí tá aqui do lado o livro, né? Daí eu pego o livro, assim, vou ler. Então, esse aqui é um quadrinho, por exemplo, que eu vou ler. A Tá aqui. resenha, ela ilumina, né? Ilumina o livro para... E por outro lado, causa essa angústia terrível na gente que lê, né? Assim, eu tenho uma angústia imensa, assim, eu não consigo. Quer dizer, então agora eu já tenho menos porque eu estou ficando mais velho, né? Já tô, né? Você acaba se tornando um pouco mais condescendente com algumas coisas, mas aquela fúria do leitor, assim, ela vai arrefecendo um pouco, não que vá piorando, vai melhorando a sua capacidade de ler, né? Mas eu já não tenho mais, dá uma angústia, porque eu queria ler, sei lá, eu queria ler um livro por dia, dois por dia, sei lá, três se eu conseguisse, né? Mas eu não vou conseguir nunca isso, né? Então, assim, às vezes eu leio um na semana, dois, três, enfim. É, causa uma certa angústia isso, né? Como causa angústia também fazer o rascunho, né? Porque é muito livro que não entra, que ninguém vai saber, que ninguém leu, tá lá eu li um livro, eu quero que saia, não sai. Enfim, Aham. a minha vida, ela é a literatura, assim, hoje. Hoje não, desde sempre, né? E cada vez mais, né? Eu acho que a gente vai se influenciando pela literatura, que é uma coisa que não tem volta, né? Porque, assim, você fala, assim, você pergunta para o Castelo, para as pessoas aqui, até a Alexandra está aí também, você, você pergunta assim, você ficaria sem ler? Você se imagina sem ler na sua vida? Eu não consigo imaginar a minha vida sem a literatura mais. Mas é que assim, nós somos essa coisa, nesse hospício, essas pessoas doentes pela literatura. A literatura já nos move nesse sentido. Até eu entrevistei agora a Rosa Monteiro, para o Rascunho, saiu acho que em abril. Ela fala uma coisa que é bem, que é isso mesmo. Ela viveria sem escrever, mas ela não viveria sem a leitura, né? Eu acho que isso que é o encantamento, assim, é isso que a gente de alguma maneira busca no outro, né? Quando a gente escreve um texto tentando explicar a formação do leitor, a gente quer que esse encantamento da literatura se aposse do outro, né? O outro, é. Não, porque eu não sei, eu sinceramente, Suzana, eu tenho muita desconfiança de que a literatura realmente potencialize a sociedade, transforme as pessoas em pessoas melhores. Não Uhum. sei, sabe? Não sei se é por aí, mas eu acho que ela faz algo que as outras artes, enfim, eu acho que não sei se tem a mesma potência. Porque a Uhum. lentidão da literatura te dá condições de você conviver mais tempo e com mais cuidado com a sua loucura, né? Claro. A literatura potencializa a sua capacidade de você entender esse caos que a gente está falando porque a companhia do livro, em geral, ela é uma companhia longa, né? Você está com o livro durante um tempo, você está no seu tempo, você está Densidade, né? Da então, densidade, assim, uma não é nem relação, né? nenhuma genialidade, nenhuma novidade, eu estou falando, mas é Claro. o que eu sinto, assim, em relação à literatura, né? E isso, por exemplo, é engraçado porque na minha vida social isso não faz a menor diferença, né? Assim, eu nunca tenho a vida social, tenho a vida social muito restrita, mas amanhã, por exemplo, que eu vou lá jogar futebol, se eu sou lá, tá lá em 30, 40 pessoas, nós somos um bando de bárbaros. Não sabemos nada não sabemos nada da transcendência, não sabemos nada, bárbaros no bom sentido, obviamente. Não que essas pessoas sejam melhores ou piores, só são diferentes, né? Claro. E essa questão da literatura, ela no meu caso, assim, ela é bastante complexa para mim, e isso às vezes me causa um pouco de angústia, não, muita angústia,
porque ela não é compreendida na minha família, né? Assim, Uhum. não se compreende a literatura. A literatura não é compreendida pelas pessoas A realmente, né? família, a família raramente compreende essa paixão pela Que você é um leitor e na sua posso relação dizer. social você é um leitor. Por que É, que você lê tanto? O que que isso vai te levar a algum lugar? Não, não vai me levar a lugar nenhum, mas eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu só quero chegar nesse lugar que eu tô, entendeu? quero No chegar a lugar que mim eu estou. mesmo. Enfim. Nem sei se é porque eu estou falando isso, mas enfim, estou Não, falando. tá. Rogério, deixa eu te dizer, a gente já está chegando no final do nosso Ah, é, já encontro estouramos o tempo aí. e eu quero já, vou marcar já um segundo Rogério 2, tá? Para a gente É. falar sobre a literatura brasileira, sobre tem muita Podemos. coisa. Você é um poço Sim, podemos. de como é, você nos faz com que a gente se entusiasme, né, com todas essas esse seu trabalho, esse seu amor pela literatura e você não está me fugindo a palavra, mas nos inspira. Eu acho que essa inspira muito os seus leitores, quem está aqui, né? E quem isso aqui, essa conversa vai para o YouTube depois, ela vai, né? Vai ficar lá rodando Certo. lá no YouTube, né? Então é uma maravilha poder E conversar. vai ser editada a entrevista no YouTube? A gente manda ela inteira para o YouTube, que fica lá nas janelas literárias. A gente tem entrevistado ao longo desses anos, principalmente agora na pandemia, né? Desde a pandemia, as janelas estão funcionando direto, né? Sim. Mas eu vou pedir para a Tati fazer cortes de algumas partes para a gente Tá bom. colocar em alguns cantos lá do IEL, para a Luciano. gente poder rodar com elas ali, né? Muito bem. Bom, Se é possível, a Tati que sabe lá com o pessoal que faz o corte, né? A gente tem Eu uma não tenho, linha não que sei se faz, contribuir, mas falei o que eu tinha para falar, acho. maravilhoso. E Enfim. você fez jus àquela máxima, né? Você faz sempre, né? Quer dizer, por trás de um grande leitor, de um grande escritor, existe sempre um leitor maior ainda. Eu não me lembro quem foi que falou isso, Ah, mas mas isso não tem como fugir disso, né, Suzana? É é, impossível. Não é tem, é impossível, é impossível, não impossível. Eu existe. digo isso nas oficinas, eu falo isso o tempo todo, e é impossível fugir disso, né? É impossível. Não, isso não tem. E esse arsenal por exemplo, de imagens desse livro, né, Na Escuridão Amanhã, em que você pega uma doença, né, e trata essa doença literariamente, mas ao mesmo tempo com muita crueza, não é? Ao mesmo tempo, né, tem poesia e tem a dureza do real. Assim como no outro, Antes do Silêncio, é a mesma coisa, né? A família, o pai, tudo que cerca, né? Essas questões que a gente não tem coragem, e você tem a coragem de dizer, né? Obrigada, viu, por trazer esse trabalho, fazer esse trabalho lindo de escritor. Não tenha pressa também, porque, Mas sabe, 2033 eu tem preciso gente entregar é, a longa distância, né? Senão eu não a vou longa cumprir a minha distância. saga. Não, é que existe uma questão, mas isso para outra conversa sobre o rascunho e sobre Certo. as questões de publicação no Brasil, né? Eu Sim. acho que hoje as pessoas estão lançando livros assim, 2, 3 livros por ano, e aquilo vem e Mas assim, Suzana, sinceramente eu não vejo um problema, sabe? Só para encerrar, não, enfim. Eu acho que as uhum, pessoas escrevem e leem, cada um, assim, eu no seu defendo tempo, né? No seu uma ritmo. liberdade, sabe? Eu acho Uhum, que se a pessoa quer escrever e publicar uhum. enfim, aos 20 aos 15 e quer publicar muito, vários ou poucos livros, eu acho que cada um sabe o que o move em O direção à ritmo, né? literatura, sabe? É, Eu tenho um ritmo muito lento, assim. Eu, na verdade, às vezes eu acho que eu sou um pouco preguiçoso, enfim, né? Porque é que eu faço muitas coisas, né? é. Então, assim, me sobra. Tem que sobreviver, né? Isso não é que me sobra pouco tempo, porque eu sou um administrador muito bom do tempo, assim, para poder fazer tantas coisas, né? Uhum, Mas eh, eu uso mais o meu tempo como leitor do que como escritor, sabe? Eu me uhum, dedico mais à leitura do que à escrita. Não que a escrita não seja importante. uhum, E, enfim, e cada um tem o seu ritmo, né? Tem autores que uhum. escrevem
muita rapidez e com muita qualidade. E tem escritores que escrevem mais lentamente, enfim, cada um tem o seu ritmo. Então, não sei, mas eu acho que se publica muito no Brasil, assim, para quem trabalha com literatura, que é o meu caso, a demanda é É imensa, assim, enlouquecedor. é enlouquecedor, porque Pilha é de muito livros livro. para ler que eu É, tenho em casa, é enlouquecedor, assim, com enorme, não tiragens muito consigo dar conta. pequenas, com tiragens muito pequenas, enfim, isso é uma outra questão para um outro Aí já é momento, um mas outro. Eu falei, tem que ter agora, eu a. não sei se a gente publica-se muito, 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 mas eu acho que, assim, eu tenho uma frase que é minha, que é meio mal educada, meio, né, sem muita delicadeza, que é assim, todo mundo tem o direito de publicar o seu livro, e eu tenho o direito de não ler. Então, assim, Muito né, bem, não, né, muito eu tenho o bem. direito de escolher os livros que eu vou ler. Então, assim, todo mundo, Claro. porque o grande problema nessa questão toda é que quando você lança um livro, parece que você é o único autor no mundo, né? Então, assim, É, você quer que todo mundo leia o seu para livro, que todo todo mundo mundo publique, isso. acha que o livro é o melhor livro do mundo, que você é o autor mais importante e É, tal, esquecendo-se que existem em torno daquele ali mais uma centena, enfim, de outros autores que estão buscando a mesma coisa que você, que é ser lido, ser reconhecido. Eu acho que é uma das piores coisas não, é uma das piores coisas que pode acontecer a um escritor é você publicar um livro esperando reconhecimento. Eu acho que uhum. isso, porque isso causa uma coisa que leva ao direto ao psiquiatra, que é a frustração absoluta, Perfeito, que é a perfeito. frustração, que é uma tristeza assim imensa, que é você se você esperar um reconhecimento daquilo, porque primeiro que ninguém pediu para você escrever o seu livro, a não ser que você seja um autor já consagrado e seu editor fique te pressionando, então está o seu editor pedindo. Mas em geral, ninguém fica te pedindo, ninguém chega aqui em casa assim, ah, Rogério, você tem que escrever um novo livro, ah, Rogério, você tem que escrever um livro, ah, hoje agora. Não, eu sento e escrevo porque eu quero, porque eu preciso escrever aquele livro. Agora, se eu escrever pensando que eu vou ter o Um reconhecimento das pessoas que sucesso, né? não sabem o que eu escrevi, não têm a menor ideia do que eu vou fazer, e elas vão ter que, de alguma maneira, olhar para mim e falar assim: Rogério, o seu livro é genial, você é realmente um gênio, você é realmente. Se eu fizer pensando nisso, é enlouquecedor, entendeu? Porque eu sei muito bem eu sei muito bem o que eu vou sentir quando eu vou buscar um livro para ler, o que eu estou Uhum. buscando, qual é a sensação, o que, que vai acontecer, enfim, mesmo não sabendo nada sobre aquele livro, mas eu sei em busca do que eu estou, né? Mas quando eu escrevo um livro, eu só sei daquilo que faz sentido para mim, mas quando você escreve um livro, não é, você escreve, claro, você escreve um livro para você, mas aquele livro é para o outro, né? Ah, E você não tem controle sobre isso. É aquela velha história do Lourenço no jogo de futebol, pai, não vamos sofrer por aquilo que não temos controle. Então, é isso aí. sofrer por aquilo, por esse reconhecimento. Isso realmente me parece uma coisa que assola muito dos escritores contemporâneos, principalmente esses autores que estão acostumados a serem, é, de alguma maneira, festejados, em especial nas redes sociais. Porque Hum. a rede social cria um ambiente muito falso em relação à literatura. É como se todos nós estivéssemos lendo o tempo todo. É como se toda aquela rede de amigos de 50 mil seguidores que você tem vai comprar o seu livro, você vai se tornar o autor mais conhecido do mundo, mais festejado, ganhador de prêmios, né? E vai ser encontrado na rua e vão pedir autógrafos para você. E você sabe que isso é uma grande ilusão, porque o mundo da leitura é outro mundo. O mundo da leitura é outra coisa. A leitura do livro requer outra coisa. Não requer likes, não requer, né, compartilhamentos, não requer nada disso. Requer silêncio, requer você Aí. ter tempo para você, para ler, enfim. Né, Olha, outra a é uma Nilma história. deixou, a Nilma disse assim, isso já mais para a gente fechar, ela diz assim, importante reparar que antes do silêncio termina com livros a entrar na casa após a saída da morte. Traduz a Uhum. gratidão pela literatura e a confiança no que a palavra e a experiência alheia pode ofertar. Parabéns, grata, minha admiração de leitora. E aqui Ah, eu vou deixar já um convite no ar para a Nilma. A Nilma ainda não veio à Janela Literária ler as suas ficções. Estou sim. interessada na Nilma, escritora, porque é por onde eu comecei a ler a Nilma no início dos anos, nos anos 80, né, Nilma? A Nilma romancista, contista e romancista. Já fica aqui o convite para julho, não sei se dá.
A Tati tem que me dizer depois, tá, Tati? É sempre sexta-feira, de 18 às 19h30. Fica no ar. Você pensa lá, olha a sua agenda, que eu sei que é ocupada, que é tudo, tá? E já fica aqui no ar, Nilma. Bem, Certo? obrigado, Nilma. Rogério, mais uma vez, obrigada, meu amigo. Eu que agradeço pela paciência de vocês, enfim. Maravilha Devo ter respondido as perguntas de maneira correta, mas me esforcei ao máximo para. Alguém Enfim. quer falar alguma coisa? Quer expressar alguma? A gente está se despedindo do Rogério. Não, parabéns ao Rogério. Muito bem. Rogério, a sua literatura, estava pensando, mistura tristeza com delicadeza. Parece que isso é a resposta que você dá a essa violência e a essa brutalidade do passado. Isso é muito bonito. Muito obrigado. Isso fica muito claro para mim, lendo e agora ouvindo você, ficou mais claro ainda. Essa mistura de tristeza com delicadeza. Descreve o câncer, por exemplo, de uma forma crua, mas tão delicada, né? Obrigado. Isso é muito legal, muito legal. Fico muito feliz de poder perceber isso mais claro. Muito bom. Obrigado. Isso aí, abraço. Obrigado. Abraço, Castel. Até mais. Até Gente, mais. semana para todo mundo, tá? Muito obrigado. Obrigado, Suzana. Obrigado pela oportunidade. Antes do silêncio, tá? E na escuridão amanhã é pela Dublinense, né? Pela Dublinense. Pela Dublinense, tá? Exatamente. Os livros do Rogério. Muito bem. Obrigado, Suzana, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, pelos 30 anos da Instituição das Letras. 30 anos. E tem a vida muito longa. Eu acompanho de longe, mas com muito carinho. Eu sei, sempre nos apoiando muito. Tudo bem. Beijo. Lindo, maravilhoso. Obrigado.